Oi, galera! Boa noite! Sejam todos bem-vindos! Deixa eu desativar aqui que tá duplicado o áudio. Gente, sejam todos bem-vindos. Hoje estamos com um convidado especial aqui. Joga muito jogo de terror aqui na Twitch. É uma honra receber o Point aqui com a gente. Ele aceitou meu convite aqui, foi tudo. Peraí, deixa eu só tirar a musiquinha aqui. Como vocês estão, gente? Oi, Rescruta, boa noite, seja bem-vindo, obrigada pelo follow. Peraí, deixa o pessoal chegar aqui, o Point já tá aqui, preparado já pra começar. Vai ser muito boa essa live de Halloween. Gente, hoje eu vim toda preparada, toda no Halloween. Alice, obrigada, amiga, pelo apoio aí. Minha mod sempre maravilhosa. Galera, quem não segue o Point, siga. Live de primeira qualidade aí. Só terror, por isso que nós convidamos ele, né? O rei do terror aqui na Twitch. Não tinha como não chamar ele para esse evento especial. Só fico se o Point estiver fantasiado de Capitão Jack Sparrow. Aí, Point, tá ouvindo? Sim, gente, o Point, ele é o rei do terror. Ele joga muito terrorzinho aqui na Twitch, sempre. Oi, titio Avalon, seja bem-vindo. Deixa eu só... Tá me ouvindo, Point? Sim, sim. Tá me ouvindo? Deixa eu colocar você aqui. Pera aí, galera. Seja bem-vindo, Point. Galera, esse é o Point, pra quem não conhece. Ele é famoso aqui na Twitch. Point, obrigada por aceitar meu convite. É uma honra, cara. Imagina, eu que agradeço, só que agradeço a presença. Olá, boa noite, pessoal, como é que vocês estão? Tudo na paz, suavidade, tudo de boa, mano? Gente, pra quem não sabe, o Point ele joga terror aqui na Twitch. E aí eu falei, cara, eu vou fazer o Pod Loma especial de Halloween. Aí eu ainda conversei com o Maverick, que você conhece o Mavezinho, né? Eu falei, Mavezinho, eu queria muito convidar o Point, será que ele aceita? Aí o Point falou, cara, chama, porque, meu, é um evento, né? Como você joga bastante jogo de terror, eu falei, cara, eu vou chamar ele. Falei, vou jogar no ar, quem sabe? E ele aceitou, gente, foi muito bom. Muito obrigada, Point, pelo convite. Cara, eu vi sua família, cadê sua família? Todo mundo fantasiado. Gente, a família dele tá toda fantasiada. Mas elas vão pra festa de Halloween ou foi por causa do Pod, Loma? Foram no shopping, na Gente, festa de tá a Halloween coisa lá. mais linda. A filhinha dele, a esposa dele. Sim, sim, tá todo mundo fantasiado, minha filha tá ali. Bom, eu sou com o pai por coruja, né? Tô adorando. Cara, Ela adora tudo. Ela entra em tudo. Se você falar, vai, filha, vamos fantasiar de, ela quer. Eu não precisa falar do que, ela quer. Esta é deixa, com ela. deixa eu ver só aqui o chat rapidinho. Obrigada, Rescruta, pelo follow. Seja bem-vindo. Prazer, pessoal. Sou mod. Caramba, prazer. Seja bem-vindo, mod do Ponte. O Zé da Manga. Lives da Ruca. Seja bem-vindo. Alice, seja bem-vinda. Minha mod aí, gente. Titio Avalon, seja bem-vindo. Elton, boa noite. Que homem lindo. A Pontifex apoiou a live sem beats. Obrigada, pô. Obrigada pelos beats, senhora Ponte. Gente, vocês são incríveis. Pai, se é especial de Halloween, deveria estar entrevistando o fantasma. Vê, Halloween, fala pro Ponte que eu sei que ele fez com o povo do Roraima no dia 7 de Roraima, no dia 7/4/2016. Quero saber essa história, hein? Obrigada. Obrigada, senhora Ponte, pelos beats. Seja bem-vindo todos, galera. Mudou o foco do canal, agora eu não sabia. Oi, Tebinha, tudo bem? Obrigada, gente. Vamos lá. Ponte, eu gostaria muito de saber sobre você, porque a gente acompanha você nas lives, assim, né? Só que a gente, tipo assim, eu pego sempre sua live de manhã e eu tô no trampo, faço um lurkzinho lá, mas não consigo acompanhar, conhecer você, assim, quantos anos você tem, onde você mora,
eu sei que você tem uma filhinha, né? Seu nome é Fernando, Sim, né? E isso. você é casado, então muito legal isso aí de você trazer sua família para as lives. E eu gostaria de conhecer você, assim, o pessoal também tá aqui para conhecer você. Gostaria que você se apresentasse primeiramente. Claro. Olá, pessoal. Eu sou o Pontifex. O pessoal me chama de Fex ou Ponte. Eu faço live de terror de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia. O foco da minha live é terror. 90% da minha live é terror. Eu fico variando entre jogos single player hoje e jogos competitivos. Competitivos entre aspas, né? DBD tá mais pra casual, mas tem uma competição lá, tem rank e vira competição, né? Eu sou casado, como já foi falado, né? Casado, tenho uma filha vai fazer 6 aninhos agora, em novembro, né? Já tô há 21 anos com minha esposa. E comecei a fazer 21 lives anos? 21 anos com a minha esposa já. Caramba! Tenho 40 anos, eu tô com ela desde 2002, né? 21 anos. E 40 anos já. E a gente se casou em 2009. E tivemos uma filha, demorou um pouco pra gente, né? Se estabilizar e tal, e resolver ter uma Sim. filha. E curtir o E ela já casamento vai. também, né? Olha, eu amo essa minha vida, assim. E eu comecei a streamar lá no finalzinho mesmo, de 2020, quando tava naquela pandemia e tal, a galera tava um tanto quanto se sentindo sozinha, não era o meu caso. Eu até tava dando graças a Deus, eu me sentia mais sozinho antes da pandemia, porque eu ficava sozinho em casa, né? Nesse momento eu tava em casa, eu não tava trabalhando fora. Aham. E assim a família pode ficar em casa, eu me senti mais companhia. E no caso, foi porque eu sempre quis streamar mesmo. Assim, desde que eu comecei a acompanhar lives, eu tinha vontade de streamar. E eu acompanhava mais lives de jogos competitivos de celular. Eu nem tinha computador na época. Quer dizer, ter eu tinha, mas meu computador não funcionava nada, sabe? Era bem velho, assim. Sim, Então, sim. tipo, aí eu montei um computador usado lá. Eu acho que eu não gastei nem R$ 1.000 montando o computador. E eu comecei a fazer live assim. Comecei a fazer live bem assim. Nossa, e não foi com terror, tá? Apesar de eu adorar fazer terror, sempre que assim, eu falava pra galera, vou trazer terror. A galera, eu tenho medo, se for eu vou sair. Eu não vou poder jogar com você, quando no caso de Phasmophobia, jogo Aham. que é co-op, né? E assim, eu não trazia terror. Eu fui trazer no Halloween de 2021. Demorou um pouco, assim, pra trazer, e quando eu trouxe, deu super certo. Eu Certo. amei, assim, deu muito bom. Isso que eu ia perguntar pra você. Porque assim, quando eu conheci o seu canal, foi sempre voltado ao terror, né? Quando Sim. você começou, você trazia quais tipos de jogo pro pessoal? Ó, eu comecei com Tibia, que é um MMO bem das antigas. Pra você ter uma ideia, é um MMO que começou em 97. E porque o meu computador não aguentava, assim, jogo muito novo, né? Ele aguentava Valorant, mas era com muita dificuldade. Mas eu comecei a trazer Tibia. Aí depois de um tempo eu vi que não virou com Tibia, eu trouxe Minecraft. E com o Minecraft começou a aparecer mais gente, né? Ajudou o Aham. canal e tal. Aí eu trouxe Minecraft, já comecei a mesclar com Valorant, com LoL. E assim foi indo. Eu fui sempre tentando trazer jogo novo. Aí eu consegui, logo depois de uns 5 meses de live, a minha esposa deu de presente um computador pra mim, eu não queria gastar, e ela foi lá e comprou, deu de presente surpresa pra mim. Eita, que esposa! O computador novo pra mim. Aí eu já consegui trazer jogos novos. Eu já comprei Dead by Daylight, Phasmophobia, e ninguém queria jogar comigo. Aí eu ia trazendo outros jogos. Eu errei a data, eu falei 2021, foi 2022, quer dizer, final do ano passado. Eu comecei a Sim, trazer terror. Eu sempre fui fã do terror. Sempre adorei terror. De filme, livro e jogos. Jogos eu sou bem eclético pra jogo. Filme eu sou um pouco mais restrito, eu prefiro mais terror. Jogos eu sou mais eclético. Mas pra live funcionou muito bem terror. E quando eu trouxe terror, eu me senti muito bem. Que era uma coisa que eu gostava já. E eu não conseguia trazer. E deu super certo. E funciona muito bem com live pra mim, sim. Pra mim, funciona muito bem. sim, Né? sim. Funciona E muito como bem. que você começou a sua carreira de streamer aqui na Twitch? Quando você falou assim, eu vou streamar. Olha, eu tava em casa, tava naquele meio da pandemia. Eu era professor, eu fui professor concursado. Aí eu saí por motivos pessoais e tal. Eu tive tentativa de suicídio, um monte de coisa, assim. Eu me dava muito bem fazendo live, como professor, mas o estresse de sala de aula atrapalhou um pouco esse meu lado. Aí eu saí do estado e logo veio a pandemia, assim. Então não deu pra pensar em outra coisa. Tinha que ser alguma coisa home office.
Sim. E eu já tinha muito tempo que eu queria fazer live. E assim, eu pensava nisso, mas era uma coisa assim, sabe? Ah, né? Você já é pai e tal, você vai entrar nesse mundo de live, é muito incerto. Eu tô em casa agora, vou fazer o quê? Então eu fui lá, montei o computador, mas não foi com a intenção de live, foi com a intenção de jogar. Pra Eu quero jogar distrair um algumas coisas pouco, antigas. né? A cabeça, É, assim. E você dava aula aí de quê? eu dava aula de sociologia. Caramba, que top. Sociologia. Aí eu falei, mano, eu vou fazer. Quer saber? Jogar nada. Eu nem comecei a jogar em casa. Eu falei, não, vou abrir live. Assim, câmera de celular, microfone bem tosco. Foi uma coisa bem, assim, bem, bem bizarra, assim, sabe? Para início de live até que é normal, mas, assim, comparando com o que eu tenho hoje, foi bem básico, né? Dificuldade, eu não tinha como investir num computador novo na época, enfim. Aí comecei a fazer live e comecei a pegar gosto pela coisa. A minha esposa falou que ela viu que eu, não sei se para agradar ou se que eu tinha jeito, não sei. Ela falou: eu acho que você merece investir nisso daí. Aí eu fui, e eu, de fato, eu fui crescendo bem pouquinho, né? Bem pouquinho, eu ia crescendo. Mas esses jogos, assim, no início, foi mais aqueles jogos bem pop, sabe? Eu Sim. tentava ir para os jogos mais, assim, Minecraft, Valorant, LoL, que é aqueles que bombavam. Só que em contrapartida, tem muito streamer fazendo isso. Então você imagina, você começa com um tipo de jogo que muita gente está streamando e você está streamando lá com 5, 6. No bate 10, nossa, cheguei nos 2 dígitos, né? Então você fica lá embaixo, né? Porque a Twitch ela geralmente coloca por padrão para os maiores para o menor, né? Então era bem difícil. Eu comecei assim. Aí depois de um tempo eu peguei Covid. Eu comecei com Dark Souls, minha média já estava beirando a 20 nessa época do Dark Souls, né? E minhas lives estava dando bem. Eu tava muito feliz com isso, mas eu peguei Covid, fiquei bem mal, fiquei super triste, fiquei mal pra caramba. Porque eu fiquei umas 2 semanas ruim pra caramba, e quando eu melhorei, a tosse Caramba. não saía. A tosse não saía, sabe? Aquela tosse persistente. O problema é que, conforme eu ficava falando na live, a tosse aumentava, aumentava ao ponto de ficar insustentável continuar fazendo live. Eu falava, ficava tossindo, tossindo, não importa se tinha líquido ou não, começava a tossir, tossir, não parava. Eu fiquei por 6 meses sem fazer live por causa de uma parada dessa. Caramba, e Né? nisso abaixa, né? A monetização. E Exato, ferrou tudo. Tipo, ferrou com tudo, ferrou o número, porque quando eu voltei, eu tentei YouTube, fiz uns negócios meio besta lá, assim, YouTube era, sabe aqueles áudios pra você dormir? Som de chuva, som aham. disso, som daquilo. Porque pra mim falar era complicado, então eu fiz uma coisa assim, só pra passar o tempo. Aí quando eu vi que eu melhorei, eu ainda tossi um pouco, mas dava pra fazer live, eu comecei. Eu comecei com tipo Euro Truck, coisa bem leve. Comecei com retrô, jogos de Mega Drive, Super Nintendo. É aquela coisa. Voltei de novo pro 5, 6, né? Até que eu cheguei lá pelos 15 e tal, jogando Euro Truck, American Truck. E chegou o Halloween. Aham. Chegou o Halloween, eu falei, começar a trazer, no mês do Halloween, eu vou começar a trazer jogos de terror. Eu trouxe um, trouxe dois, trouxe três, trouxe quatro. Acabou o Halloween, ela vai subindo, mas subindo muito, assim, tipo, é, chegou aí da média, que na época tava uns 12, aí para uma média quase 40, 50, assim, sabe? O pessoal gosta, né? No horário bom. Eu falei, caramba, mano. Tipo, eu achava que eu ia perder gente quando eu comecei a fazer live se eu trouxesse terror, que era uma coisa que eu sempre adorei com relação a filme e livro. Aí, e jogos também, né? Mas não dava pra trazer. E o tempo que eu tinha era o tempo de live, então eu jogava praticamente só em live, né? Aí eu falei, quer saber, mano? Vou continuar fazendo terror. Eu gosto, eu amo terror e tá dando certo. Então juntou uma coisa com outra. Eu gosto de fazer live, porque é muito, pra gente que faz live é complicado você fazer live e ninguém te assistir. Então não tem por que fazer live, né? Sim, sim, dá Então, aquele o desânimo, fa- né? exatamente. Então assim, bateu o meu gosto por terror com a galera aparecendo, entendeu? E tal, começou a subir, subir, subir. Aí eu falei, quer saber? Eu vou manter. E só que é difícil manter terror. É muito difícil manter terror. É muito Peraí, deixa difícil. eu só Porque mudar assim, minha câmera aqui, pode falar. cara, porque ele é um estilo underground. O que isso quer dizer? Primeiro que para você pesquisar jogo, você tem que caçar jogo. Não é um estilo muito popular. E não tem tanto também.
porque muitos jogos bons de terror tá R$ 10, R$ 5, R$ 20. Você não, que jogo que a gente vê Triple A, né? Aquele super jogo é terror. A gente vê Resident Evil, a gente vê jogos de horror, assim, terror pesado é tudo underground. Então, Sim, e é tipo, caro, né? então, se você for comprar, não é caro o jogo de terror. Esses daí são Resident Evil e tal. E se você for comprar os jogos underground de terror, são caros, mas pra você achar um jogo bom, tem pouco review. Pra você ter uma ideia, é muito fácil achar jogo de terror grátis. Muito bom. Sim, Por quê? Porque ele, assim, como ele não tem um valor de venda muito alto, e é até fácil de se fazer, então você acaba encontrando jogos bons de terror gratuitos, né? sim, sim. Então, tem esse lado bom, só que tem esse lado ruim. Não tem muito e você tem que caçar muito. Então a gente tem que mesclar com o quê? Com jogos de terror que sejam co-op ou multiplayer, que facilita a vida do jogo, do game. Por exemplo, eu estou trazendo muito agora Dead by Daylight. É Sim. um tipo de jogo que é multiplayer, né? É um jogo que você joga com a galera, joga contra, enfim. E você traz hoje, traz amanhã, traz depois e o jogo continua, tá lá. Aí espera lançar um jogo, um game bacana, que a galera ou te dá ou você compra, e aí você traz. Porque senão hoje tá bem complicado. Eu trouxe tipo 300 jogos de terror. Agora tá muito difícil trazer um jogo de terror bom. Pra você ter uma ideia de quantos jogos eu joguei de um ano pra cá. Né? Sim, Um ano. sim. Perguntaram aqui no chat se você já jogou algum FNAF. Friday Night at esse Isso. jogo, já joguei sim. E assim, eu que sou fã de terror, eu achei horrível. Assim, achei horrível o jogo. Assim, não é ruim. Eu acho que pra quem é jovem ou pra quem tá iniciando no terror, eu acho que ele é aquela porta de entrada, sabe? Eu Sim, acho aquele jogo que você serve pra você entrar. Só que pra quem já tá acostumado com terror, ele não funciona tão bem. Ele não assusta muito, você acha ele um pouco repetitivo, entendeu? Então, pra você assim mergulhar no mundo do terror, tem alguns jogos que servem de entrada, esse é um deles, mas quando você mergulha, você vai ver que tem jogos assim, nossa, meu Deus, como eu não vi isso antes, né? sim. Como eu não vi Visage. E assim, você jogando um jogo bom hoje, aí amanhã você pega um jogo que não é tão bom, você não tem nem vontade de fazer live com aquilo, né? Exatamente, Por mais que o pessoal exatamente, pede. Não tem como, exatamente, exatamente. né? E Exatamente. Quando você degusta desses jogos a assim coisa top boa, do né? estilo, você acaba achando esses assim, eles são populares, tem os games de terror populares que até são bons, tem melhores do que, na minha opinião, né? Isso é particular, mas assim, tem melhores do que FNAF para você entrar no mundo do terror. Resident Evil, Silent Hill, Amnesia, jogos Little Nightmares. Little Nightmares é um jogo de terror e é uma porta de entrada para os jogos de terror, assim, né? Porque é bem fácil de você jogar, bem tranquilo, é um jogo maravilhoso, né? Sim, sim. Agora FNAF, que é voltado para susto, né? Ele é voltado para jumpscare. Você tem jogos assim que nem Madison, Visage, que são, nossa, top da galáxia do terror, assim. Mas assim, tipo, quando você compara, meu Deus, velho, que eu não vi isso antes, né? Sim, sim. E esse é um Perguntaram problema, né? aqui. Perguntaram aqui pra você. Pergunta pro Fê qual foi o melhor jogo de terror que ele já jogou até hoje. Olha, tem dois jogos que eu cito, né? São dois jogos. Três, na verdade. Porque tem um que ele fica tão próximo do outro que eu fico em dúvida de dizer qual deles eu cito como o melhor. Eu cito um deles como o melhor porque ele me deixou tão aterrorizado que eu que sou fã do terror, eu quis fechar ele do modo mais fácil, rápido, pra sair logo dele, porque eu não aguentava mais ficar com aquela angústia no peito. Isso Aham. porque é difícil ficar. Eu não falo que eu fico com medo, porque eu não tenho medo, eu vou embora. Mas assim, de ficar aquela Ficar com coisa no peito agonia, assim, né? sabe? Exatamente. Então são três jogos que eu cito. Eu vou citar o que me encanta mais. Eu vou citar aqueles que eu cito como melhores, que me aterrorizaram. Né? Então, o primeiro que me aterrorizou e é foda, e todo mundo concorda que esse jogo é foda, é Visage. Esse Visage. jogo, assim, ele fez eu zerar ele do modo mais fácil, quando você chegou ao ponto de praticamente se matar no jogo pra acabar.
E eu pretendo trazer ele em breve para tentar fechar da maneira melhor possível o game. E Madison, que tá muito próximo do Visage, ele é tão bom quanto o Visage. Eu consegui terminar ele logo de cara. Por isso que eu sinto o Visage como melhor que ele, porque acho que como terror, ele aterroriza mais. Mas o Madison, ele é assim, ele me degustou ele pegou mais fácil, entendeu? Ele foi mais fácil degustar. O Visage é difícil degustar ele. E o Sim, outro que assim, que não é que me aterrorizou. Ele é pesadíssimo. Ele tem temas muito mais pesados do que esses outros. Tá certo que Madison tem um tema muito pesado, Visage tem um tema muito pesado. Só que esse tem um tema assim que é muito próximo do real, apesar dele. É um esquema que você morre, vai pro inferno, e que o diabo faz você voltar ai a que horror. trazer as almas. É, ele faz você voltar para você trazer para eles as almas pro inferno. E quem são essas almas que vão pro inferno? São gente ruim. Então você Sim, vai vingar. Só que você imagina quem você vai vingar. São as pessoas mais podres da face da Terra. Você for lá por suicídio. Só que você vai pegar abusadores. Você vai pegar pessoas do maior baixo nível, assim, que você fala, mano, que filha da puta, velho. E aí ele é muito real, porque essas coisas, as pessoas, elas estão cometendo atos desse tipo, que acontecem no cotidiano. Não é nem um demônio que apareceu, não é nem um fantasma. É tipo, são pessoas fazendo atrocidades, sabe? sim, Então, tipo, ele pega essa parte assim e traz. Então você fica horrorizado. Que é a diferença de terror pra horror, né? Você fica horrorizado, mas horrorizado no mais bizarro, assim. Então, ele é um. Pra mim, se eu fosse citar todos esses, o que me encanta mais é o The Cat Lady, porque ele chega no lance de aterrorizar, o lance de que o ser humano de você mesmo vai no. sabendo que é um jogo, você fica aterrorizado com a situação, né? Exatamente, porque ele é muito real. Então, tipo, você fica, nossa, que ser humano chegou no mais baixo nível. Enquanto os outros você fica aterrorizado porque é aquela coisa, assim, do desconhecido, né? Então, você tem esse tipo de terror, que você se aterroriza por aquilo que você fica Peter com Cakes medo do tornou-se um desconhecido, né? seguidor. Um mundo além morte, né? Quer dizer, além vida, perdão. Além vida, né? Que você não sabe como. E esse outro que não, é em vida. Apesar de ter essa parte um tanto quanto sobrenatural, que você vai pro inferno e o diabão manda voltar pra Pra cometer você o. pegar. Mandar a galera pro inferno, né? É bem real o que as pessoas estão fazendo pra ir pro inferno. Então, tipo, Sim, isso é bem pesado. E tem esses dois estilos, né? Que é o horror e o terror, né? Geralmente os gringos falam mais horror pra tudo e a gente fala mais terror pra tudo. Mas na verdade tem diferença, né, entre horror e terror, né? sim. Deixa eu só falar aqui. Oi, Gus, boa noite, tudo bem? Peter Keldes, obrigada pelo follow, seja bem-vindo. Galera, sejam todos bem-vindos que estão chegando aí. Perguntaram aqui qual foi o jogo de terror que mais te decepcionou. Olha, teve alguns que me decepcionaram. FNAF foi um. Ele me decepcionou porque a galera sempre, nossa, que jogo, meu Deus, joga lá. E tipo, eu joguei, não me deu susto, não me deu nada. E é um jogo focado em jumpscare. Outro jogo assim que me deu assim, esse sentimento de decepção foi como é o nome dele? Jogo ruim a gente não grava tanto, mas deixa eu ver. Era um jogo focado, não era em jumpscare, mano. Ou era jumpscare? Hum... Meu Deus, que Cristo, velho. Pô, alguns decepcionaram. Aham, Alguns jogos decepcionaram. Mas eu acho que o final foi um deles, não pelo que eu imaginava, mas pelo que me falavam. Mas pelo que eu imaginava, alguns fizeram isso. Resident Evil 5 e 6, tá? Resident Evil 5 e 6, pra quem curte terror, eles decepcionam um pouco porque eles são muito focados na ação. Eles não são focados em te aterrorizar ou te horrorizar. Eles estão muito focados na ação. Então, pra quem curte terror, ficou meio meh. Entendeu? E isso é uma decepção. Tá? sim. É, E tiveram, claro, tiveram outros jogos que me decepcionaram. Teve Silent Hill que me decepcionou. Teve um Silent Hill que o cara era caminhoneiro, que eu parei no meio. Eu nem lembro qual dos Silent Hills que é, mas o cara era caminhoneiro, eu fiquei um pouco decepcionado. Os outros, Amnesia, eu concluí o Amnesia, o primeiro. Eu joguei o segundo e o terceiro, eu achei assim, comparado com o primeiro, eu achei assim, não é ruim, tá? Não é ruim, mas eu imaginava pelo menos manter a qualidade e eu não achei.
tá? Pelo menos esses dois. Deixa eu ver qual mais. Eu, porra. Alien Isolation. Foi uma decepção tremenda, porque eu O Aliens, imaginava que ia né? ser eu achava que ia ser um jogos. Porra, eu ia curtir muito. Eu dropei dele, porque, nossa, velho, que chato, mano. Pra mim, tá? Eu sei que o jogo é bom. E eu joguei ele, eu reconheci que ele é bom naquilo que ele faz, mas ele decepcionou, ele não atingiu minhas expectativas, sabe? Enfim. Eu acho que de todos esses, o Alien foi o que mais me decepcionou, porque eu esperava muito dele, eu imaginei que eu ia zerar em live, e eu dropei do jogo porque decepcionou. E você, quando você vai jogar um jogo assim em live, você costuma ver primeiro, jogar um pouco antes de trazer pro pessoal ou você vai na fé? Você Não, vou lança na na fé. live? A única coisa que eu faço é assim, eu abro o jogo, mexo o mouse para ver se não tá travando com a questão gráfica do game para não ficar travando. Aí eu arrumo, né, se tiver com algum problema, para ele ficar redondo em live. Mas eu tento não pesquisar nada. Aliás, a galera às vezes chega na minha live, e aí, Fex, conta aí do jogo. Eu falo, não sei, não tem ideia, cara. Eu vou É, aprender com exatamente. vocês. Exato. Porque o jogo de terror, ele tem alguns, tem um. Aliás, muitos deles têm isso. É o seguinte, ele fala muito pouco do game porque é para te surpreender. Então você sabe, ó, eu começo a minha vida trabalhando numa lanchonete, e é isso. Tô trabalhando numa lanchonete, daqui pra frente eu não sei o que vai acontecer. Sim, você Né? falou, o que eu sei até agora é isso. Perguntaram aqui, Exatamente. Ponte, qual outro estilo de jogo que você tem preferência e qual jogo citariam como referência deste gosto? Olha, RPG são dois estilos que eu mais gosto, que é o terror e o RPG para game. E dentro do RPG seria o MMO, né, que é o para você jogar online. E dentro do MMO, a minha referência, a minha paixão é um jogo que assim, eu sinto saudade, eu gosto do jogo. Se eu jogasse, talvez eu jogasse só com amigos, porque eu já meio que enjoei, mas é uma referência pra mim, é um jogo que eu amo. Eu acho que tá no top dos melhores jogos pra mim, é Ragnarok, online, né? Sim. Perguntaram aqui, MMO. pergunta pro Fex o que ele achou do Texas Chainsaw Massacre. Prometeu tudo e entregou nada. Ou prometeu e entregou. Não entregou, não. Assim, ele começou muito bem. Quando você começa a jogar o game, você fala, nossa, é melhor que DBD, porque as comparações são inevitáveis, né? É um jogo onde você tem o assassino contra os sobreviventes, né? Você tem que matar os caras, só que ele tem 3 assassinos, 4 sobreviventes, ele é um pouco diferente. E você começa a falar, nossa, mano, que da hora. O Survivor tem que fazer 1000 coisas pra vazar, mano. Tem isso, aquilo. Aí daqui a pouco o Survivor tá fazendo speedrun lá, saindo em 1 minuto. Tá ligado? Aí você, como killer, você acaba. Uma galera, ninguém quer jogar de Buba, porque Buba fica tomando bullying do Survivor, porque ele começa lá onde os Survivors estão. E o Survivor começa antes. Quando você aparece, já tem um Survivor nas tuas costas te stunando. Sim, E os mapas se repetem, as skins, que é uma coisa que vira muito pra hoje. A gente tem um exemplo de Fortnite, sim, mas não só bastante. Fortnite, mas tudo que é jogo que é multiplayer, que você tem muitas skins, etc. Ele tem pouquíssima skin. Os killers não têm skin. O único killer que tem skin é o Buba. São pouquíssimas skins, não pouquíssima variação. Às vezes você mal começa o game, você nem chegou ao ponto onde você começa com o killer lá longe, você nem chegou ao ponto de você começar a jogar e os caras já saem, já fugiram. Então, assim, tem que ter atualização. Eles melhoraram algumas coisas. Pra você ter uma ideia, o negócio era tão bizarro. Você tava jogando com o Bubo, por exemplo, lá no subsolo, e o cara te stunava abrindo uma porta. Aí, beleza. Aí o Buba cai, tá? Aí você levanta, aí o cara abre a porta de novo, porque ele fechou. Aí você cai. Aí você levanta. Aí você cai. Aí você levanta. Aí É você cai. repetitivo, né? Exato, eles arrumaram isso, arrumaram. Só que ainda continua sendo Survivor Side. Isso é muito complicado, tá? Essa coisa de Survivor Side, até beleza. No DBD você se diverte bastante. Mesmo o game sendo Survivor Side, né? Sim, Facilitando a vida do Survivor e dificultando a vida do Killer. Até porque no DBD você joga sozinho. No, 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 no Texas você joga em trio. Só que assim, é muito mais fácil, às vezes, no começo parecia ser muito mais fácil pro Killer.
Mas depois depois se eu fiquei demonstrou. pensando, porque assim, o DBD, o killer, ele tem que ir atrás de 4 sobreviventes. E os Exato. sobreviventes se ajudam, ainda mais se for em cal fechada, né? Se eles jogarem cal, muita gente considera um fair. Tava conversando isso com o recruta que tava aí, né? Ou está aí. Ele tá aí. Então, que facilita muito, é até um fair, porque você pega 4 caras em cal, eles começam a bulinar o killer. Lá no Texas fica mais fácil ainda, porque dá pra fazer speedrun. No DBD é difícil porque você tem que terminar os geradores, né? Então tem um É, tempo, você tem que ficar lá consertando o gerador. Lá no outro não. Você consegue pegar os itens fácil. Então um chega lá e fala: eu tô aqui com, eu tô desviando a atenção dele, vai pra lá. O cara vai lá, pega, ele já tá lá na saída, velho. Enquanto você tem um tanque lá tancando os killers. Então, assim, o jogo precisa se renovar se ele quiser se manter. E outra, não tem passe, que é uma coisa quase morte instantânea para um game dessa categoria. Tem que ter passe, tá? sim, Tem que ter rank, algum tipo de rank, que você coloca os melhores pra galera se sentir o cara jogando a parada. Porque se não tiver rank, não tiver nada, vira casual demais. Casual demais, morre. Né? Porque a galera não quer casar. A galera quer, desculpa a palavra, mas se masturbar. Eu sou o melhor, eu sim, sou o sim. cara. E num game que não tem isso, aí complica, né? Sim, você tira até mesmo igual, se você vai jogar com um pessoal em cal aberta, né? Que na cal do Fortnite é aberta. Aí você vai jogar com aleatório. Os caras, eles não querem jogar com você, eles querem mostrar que você que é melhor que você. Ainda mais se tiver num Exatamente. rank maior, né? Perguntaram Exatamente. aqui, ô Ponte, existe algum streamer ou gerador de conteúdo que lhe inspira? Olha, que me inspira é difícil, porque hoje eu acompanho meus amigos, meus colegas, e eu pego exemplos deles, os melhores exemplos que eu pego de cada um, inúmeros. Porque depois de um tempo, no começo você pega os caras grandes, os caras referência, e depois de um tempo você acaba pegando exemplos bons de streamers que estão junto com você. Assim, já sabe, não é aquela coisa referência lá de cima, é uma referência Sim, que está ao meu lado, o meu colega, né? Por exemplo, uma coisa que eu achei muito legal hoje mesmo no seu podcast, você tá pegando as perguntas da galera, isso eu achei muito legal. Esse é o quarto podcast, é o primeiro que faz isso. Isso eu achei uma excelente referência. Você se tornou sim. uma referência para mim agora, lendo as perguntas do pessoal. E se eu fosse abrir um podcast, você seria essa referência agora para mim. Ai, obrigada, Ah, obrigada. sim, é nisso que eu quero dizer. Agora, quando eu falo de streamers que, porra, antes de você fazer live, né? É aquele cara que você, pá, pouca gente vai saber, mas o cara é parceiro, metia quase 1.000 pessoas na live. O que é muita coisa para nós que somos pequenos, mas no meio dos gigantes não é tanta coisa. É o Pofex, né? O nome, o nick dele é parecido com o meu, mas é o Sim. Pofex. Ele fazia lives de. Recruta, essa é pra você, hein? Ele fazia lives de Duel Links. Desculpa. Duel Links, viajei, mano. Ele fazia live de um jogo que eu jogava junto com o Duel Links. Eu jogava Duel Links e jogava Saint Seiya. Saint Seiya é aquele game dos caras do Zodíaco, né? Ele fazia lives disso. E ele era bem escrachado em live. Ele era velho que nem eu, assim, um cara mais velho, né? E ele era mais escrachado, falava palavrão, zoava a galera do chat, ele deixava a galera zoar ele. Era uma desgraceira que você ficava sempre no. Mano, uma hora a Twitch vai dar um ban nesse cara. Esse é um cara que foi referência pra eu iniciar as lives. Aham. Esse é um cara que eu tinha como referência, assim, de bom humor. É um cara que era. Ele zoava os outros ao ponto de fazer bullying, o que é ruim. Entretanto, ele deixava se zoado. Ele não era aquele cara assim, dodói, sabe? É uma coisa que eu deixo na minha live lá. Pá. Então ele foi uma referência nesse ponto pra mim. Nem sabe, eu já dei raid pra ele, etc. E tal, ele agradeceu, né? Porque foi no começo das minhas lives. E ele se tornou uma referência. As referências que eu tenho hoje, de gente maior, tá? Gente assim, maior que eu tenho hoje, assim, com relação a algumas coisas. Tem dois streamers que eu gosto muito de como eles fazem live. Que é a Pracarolis, tá? A Pracarolis, ela troca ideia com o chat, ela joga jogos variados, ela é muito simpática, você chega lá e é bem recebido. Isso eu acho muito legal. Tá? E o Shiba, que é um streamer lá, que ele faz também live de jogos variados, ele recebe muito bem, ele tem aquela impressão de que gosta, é aquele gamer que Aham. gosta de jogo, que gosta de game, você sente, sabe, aquela coisa de que ele tá fazendo o que ele gosta, e eu acho isso bem legal. Eu não tenho essas admirações por caras gigantes, tipo Gaules, Alanzoca, críticas, não é isso.
Mas é que assim, eu acho que eles estão numa outra realidade para nós que somos menores, né? Eles são Então, eu não consigo me assalariados aqui, né? Eles estão aqui exatamente, eu não trabalhando. consigo me espelhar, eu não consigo pegar uma referência, porque a não ser dicas que eles dão. O Gaules dá ótimas dicas, mas assim, comparar o que eles fazem, eu não consigo porque é longe demais. Por exemplo, você pode pegar um Gaules Holozok, ele não precisa falar um A, não lê uma palavra do chat, né? Para quem é pequeno, não ler o chat é morte instantânea. Sim, sim, a gente Esquece. é massacrado, né? Exato. Tipo, Então, assim, é muito pancada isso. é outro universo. Então, eu não consigo me espelhar. Então, eu não tenho eles como referência. E, claro, se eu fosse pegar conteúdo, eu tenho dois streamers grandes que o conteúdo a mim é interessante, que é o Alan Zoca e o Max, né? Eles trazem muito terror, trazem alguns variados também. O Max é mais terror, o Alan Zoca é mais variado, mas eles trazem coisas interessantes, isso com relação ao conteúdo, mas com relação à referência, eu não costumo gostar tanto de referência, porque eu preciso achar alguém muito parecido comigo. E o único que eu achei muito parecido comigo foi o Pofex. Um Sim. cara mais velho, que faz piada, que brinca consigo mesmo, que zoa a si mesmo. Ele zoa tanto a si mesmo. Eu me zoo tanto em live, que eu não deixo abertura pra galera zoar. Uma vez porque, Fex, você é gay. Ah, mas isso é coisa de gay. Eu falo, não, mano, eu sou pior, cara. Sabe, você se zoa. Pior não é a palavra, mas ele quis dizer que eu tava querendo dar. Eu falei, não, não tô querendo dar, eu já dei, entendeu? Tipo, a minha parada é essa, entendeu? Não deixar a galera querer te Sim, diminuir, de diminuir, sabe? né? É bem isso mesmo. Eu mesmo me coloco no nível, assim, no que a pessoa acredita que ela tá me ofendendo, eu me coloco abaixo da ofensa dela pra ela ver, mas eu não vou atingir ele. Se eu falar isso pra ele, ele se coloca mais pra baixo na ideia dela, e eu não me acho pra baixo. Eu não acho que a ideia de ser bissexual ou ser isso é inferior. Mas, tipo, se ela vier me atacar, não adianta, cara. Eu falo que eu sou também e já era. Eu não tô nem aí com o que você tá achando, sabe? Sim, sim. Vou clipar. Ah, então, você tá vendo meu ET? Deixa eu pegar pra vocês verem. Eu amo esse ET. Olha que fofinho ele. Ele é perfeito. Ele é um clássico. Ele é um clássico esse ET. Ele tá até veinho, o bichinho. Mas é um ícone. Eu tenho um Se você me carinho. falar que você viu ET na época, eu vou falar, meu Deus, você tá jovem. Não, eu vi depois, né? Eu vi depois. Mas eu vou fazer 30 anos também. Vou fazer 30 anos. Jura? Juro, eu vou fazer 30 anos. Eu nasci em 94, né? Então, assim, eu e meu esposo, a gente é bem, eu falo que a gente é bem idoso, que a gente gosta, a gente nasceu na época errada, né? A gente hoje o que é bom dessa época é a tecnologia, mas questão de música, questão de filmes, antigamente é bem melhor, né? Acho que é porque a gente não tinha conhecimento da tecnologia, a gente amava os filmes da época, né? Então, se você for ver Sim, os sim. filmes de hoje, com a tecnologia que tem hoje, e os filmes de antigamente, não que os filmes de antigamente é ruim, mas a tecnologia era ruim. Só que aí você pensa, cara, Sim. os caras fizeram. Olha o que os caras fez com a tecnologia que tinha de antigamente. Então, Exatamente. Um a gente exemplo, sempre vai por isso. um exemplo é o Exorcista, o primeiro. Sim, Aquele sim, filme é sim. aterrorizante, foi feito tipo nos anos 70, no comecinho, e o bagulho é top demais, né? É bem isso. Sim. Calvinho, seja bem-vindo. Tiago, seja bem-vindo. 94 eu tava vendo o Brasil ser treta. Eu tava vendo o Brasil ser teto também. Comemorei pra caramba, assisti todos os jogos do Brasil. Comemorei muito. O Titio Avalon perguntou: qual dica você dá para streamers pequenos que querem focar em jogos de terror? Primeiro, por exemplo, uma coisa que a gente nunca pode esquecer é que a gente precisa agradar, sem sombra de dúvida, a galera, independente do que você gosta. Então você tem que fazer uma mescla. Então, por exemplo, eu curto muito jogos de terror, mas que não tenha jump scare. Mas jump scare é o que mais funciona. Voltou, Jump voltou. scare, para quem é pequeno, o jump scare é o que mais funciona. Não tem como negar, né? Então, para quem é pequeno, você precisa procurar jogos com jump scare. A vantagem de pegar jogos de terror, uma coisa que funciona muito em live. Jogos de terror gratuitos, tá? São curtíssimos, histórias diferentes, lotados de jumpscare, bem feitos, tá? E como eu disse, são gratuitos. Sim, Então, para quem é pequeno,
Porra, você não tem patrocínio, você não consegue receber jogo gratuito das empresas maiores. Você vai lá e pega lá na itch.io, né? É um site que tem jogos lá pagos e gratuitos, mas a maioria é gratuito. Tá cheio de jogo de terror, cara. Cheio de jumpscare, muito bom. Mas é jogo de 15 minutos a 1h30. Você fala, nossa, eu vou jogar jogo. Pega vários jogos, pega muito jogo. E vai testando, vai jogando. Problemas, pra quem é pequeno nesse sentido. Kaizen Underline Problemas. S Primeiro tornou-se um problema, ninguém vai seguidor. te achar. Por quê? Sim. Porque é um jogo pequeno, quem vai procurar por aquele jogo? Ninguém. Então, se você quer follow, se você tiver bastante. Quer dizer, se você tiver bastante gente que te assiste, mas você precisa. Não liga pra follow, esses jogos são legais, tá? Você tem lá umas 10 pessoas, vai normal essas 10 pessoas ficar te assistindo, querer ficar curiosa pra esses jogos. Ah, aí não tem quase ninguém me assistindo. Então você vai ter que pegar jogos maiores. Então você vai pegar Silent Hill, Resident Evil, né? Você vai ter que pegar jogos. Tudo depende do seu público. Tá? Então, assim, se você já tem um público mais ou menos, você é pequeno, porque até uma centena, até 3 dígitos, a gente é minúsculo. Né? Uhum. Analisando pelo lado da Twitch, a gente é bem pequeno, até 100 pessoas de média, tá? Na Twitch, a gente é bem pequeno. Então, dependendo de onde você tá nesse número, você pode pegar tanto para jogos que são considerados grandes do terror, né? Horror, no caso, né? No caso Resident Evil. Resident Evil, jogos que são famosos, jogos de nome, Amnesia, Visage. Visage é um jogo que, apesar de ser um jogo de terror pesado, é um jogo que muita gente conhece como referência no terror, e se você pôr, muita gente aparece pra te olhar na live. Então, você tem que pôr esses daí primeiro. Você deixa The Cat Lady, The Sally Face, Yuppie Psycho, você deixa... Deixa eu ver algum outro jogo. Devotion, Crimson Snow, que são excelentes jogos de terror. Iblis, Home Sweet Home, é, Fears to Fathom, Karaokê. Os jogos da Sheila's Arts, por exemplo, você deixa um pouquinho para depois, quando você tiver uma média um pouquinho maior. Que são jogos pequenos, assim, mais desconhecidos, mas são excelentes. A galera que já te assiste vai querer ficar curioso te vendo, você vai se assustar pra Sim. caralho. Ela vai ficar te assistindo, isso vai te dar uma média legal. Mas se você tiver um número muito pequeno, tipo, beirando 3 pessoas na live, você vai ter que pegar jogo maior. Então aí você vai ter que Maior pegar e mais Resident. conhecido, né? Porque, Exatamente. infelizmente, pegar um hype de um jogo. O conselho é esse, Exato. um Pegar. hype. Resident Evil é um dos jogos de terror. Não tem como negar. Eu acho que de todos os jogos de terror, horror que a gente tem, Resident Evil é o que mais traz gente pra live. Traz. Porque ele é muito popular e é do gênero. Porque o terror ele é underground. Poucos jogos saem da bolha. Então, teve alguns jogos que saíram da bolha por serem pesados de terror, Visage e tal, Amnesia. Mas quando você pega jogos assim, horror, survival horror, que são mais fáceis de degustar, que não dão tanto susto, mas ainda são de terror, horror, é Resident Evil. Resident Evil, né? Ô, É. Point, e como que você mantém a consistência de suas transmissões e você lida com a pressão em manter o público fiel? Ou você não é cabreiro com essas coisas? Olha, claro, a gente fica assim, quando a gente tem uma queda muito grande numa média num dia, seja porque caiu a internet ou porque o dia foi ruim mesmo, a gente fica triste pra caralho, independente da média que você tenha. Então, por exemplo, Fek, você tem uma média legal. Sim, hoje minha média é quase 60. Né? Sim, É uma média que não é gigante. Eu já posso pedir parceria, porque eu já tive um mês, eu tive média 96, um mês maravilha, inteiro. né? É uma média maravilhosa, e eu pude pedir parceria por um tempo. Me foi negada, porque eles queriam ver consistência, depois eu dei uma queda, o que é normal. Só que nessas quedas a gente fica triste, mesmo que a média seja alta. Para quem é pequeno, né? Sim. Média é 56, acho que é hoje. Então, tipo, a gente fica triste sim. Mas para manter, é assim: primeiro, você tem que manter horário e dia. Fazer o máximo para você abrir sempre no mesmo horário, sempre nos mesmos dias. Então, se é de segunda a sexta, que seja de segunda a sexta. Não pare porque aconteceu alguma coisa diferente. A não ser que, lógico, né, gente? Aconteceu o meu caso lá que eu comentei com a Problema Paula Mini e pessoal, tal. né? Problema pessoal, caso do meu pai e tal. Então, aí tudo bem. Mas assim, se você tiver alguma coisa meio besta, velho, não para não, mano. Vai lá, segunda a sexta, naquele horário. De sábado e domingo, é naquele horário, não importa. Mesmo os horários, tá? Manter o estilo de jogo. Cara, se você sai, sei lá, velho,
Você faz MMO e depois você vai pra futebol, cara, você quer manter a média mesmo? Então não vai É. manter, cara. Então, Não assim, vai manter. Assim. o conselho que você dá, assim, pro pessoal sempre manter a média é sempre focar nos mesmos jogos, no mesmo Mesmo conteúdo, estilo, né? pelo Mesmo menos. estilo. Exato. Sim, Porque assim, a gente não pode esquecer que você está entretendo as pessoas. E se você está entretendo, é porque aquelas pessoas que procuraram seu canal, acham, ou gostam de você, ou porque é uma coisa pessoal, o que é uma minoria. Então, sim, assim, e tem uma galera que, independente do jogo que eu jogar, vai estar lá. Isso qualquer um. Isso qualquer um. Qualquer streamer vai ter lá uma galera que vai estar lá porque é você que está fazendo a live. Mas vai ter uma maioria que vai estar lá porque você está fazendo aquele jogo ou aquele estilo de jogo. Então, quando você muda drasticamente, ele vai sumir. É cheio de gente, cara, que pegou parceria, pegava 100 pessoas e caiu pra a dificuldade para pegar afiliado de número. porque parou, porque ganhou a parceria e largou o público, né? Depois de um tempo enjoou do jogo, mas mudou drasticamente. Tipo, o cara não mudou de Minecraft pra Roblox. O cara mudou de Minecraft pra FIFA. Aí, tipo, a galera vaza, entendeu? Então, é assim, não tem como negar, não tem como negar. Quem faz live tem duas coisas que ele precisa ter em mente. Primeiro, gostar do que ele tá fazendo. Segundo, tá agradando ao público. Porque se um desses dois tá errado, se um desses dois, são duas coisas bem simples. Se tiver errado, tá fudido, velho. Sim, Porque assim, se não agradar ao público, você tá adorando, mas não tá agradando ao público, a galera vai vazar. E se vazar, vai começar a te desagradar. Não tem nenhum ponto de apoio, tu fecha, sim, sabe? é bem isso mesmo. Então, exato. Então, assim, você precisa fazer as duas coisas, não tem como negar. Senão, quando eu falo fechar live, não quer dizer que você vai abandonar de jogar, você vai continuar jogando, só que você tem uma live aberta, cara, você precisa ter. Então, assim, o terror, é o que eu falei, no meu caso, como eu amo o terror, e ao mesmo tempo deu certo, me funcionou muito bem. Mas se funcionasse muito mal, eu teria que ir para outro lado. Porque eu sou eclético, eu gosto de MMO. Eu tentei no MMO antes, eu comecei com Tibia, era MMO, Aham, entendeu? E não deu certo. Então, assim, por mais que eu adorasse MMO, e MMO e terror tá lado a lado pra mim, MMO não funcionou. Eu trouxe DBD, DBD não, perdão, Black Desert. Black Desert funcionou muito bem, até. Comecei a ter um público fiel, tive raids excelentes, etc. Só que eu enjoei do game muito fácil. E MMO tem esse problema. Não é uma questão de estilo de jogo, mas o jogo, uhum, entendeu? E se você abandona aquele jogo, não interessa se você vai para outro MMO, é que você abandonar seu estilo todo, entendeu? sim, Então, agora sim, eu tô numa fase agora de que eu tive que abandonar o terror single player, que é uma coisa que eu praticamente trazia todos os dias, que era o terror single player, a trazer um terror multiplayer, que é o DBD, trouxe o Texas. Eu comecei com o Texas, voltei ao multiplayer. Eu comecei com o DBD lá atrás, mas eu abandonei rápido. E depois eu fui por conta daquela coisa que ninguém queria jogar terror comigo. E eu fui pro Texas recentemente, porque eu ganhei aqui. Pô, era um jogo caríssimo, era uma key, né? Bacana, o jogo é bom, eu gostei. Só que aí eu falei, mano, o Texas começou a me enjoar, cara. Eu vou tentar o DBD. E o DBD me encantou demais quando eu resolvi jogar com a galera me assistindo, sabe? sim. O DBD E tem um funciona. sério problema de vício, porque é assim, é legal você fazer live com público. E o DBD chama muito público. Chama muito público. E é um Tem jogo. drops. Sim, e é um jogo onde você pode jogar tanto no Xbox, PlayStation, computador. Então isso é a vantagem. Mas o problema do Exatamente. DBD é que vem bastante público, mas se você muda de jogo, o público cai O fora, vai público procurar sai. outras lives. Exato. Vai procurar outras Exato. lives. Esse é um problema. Esse é um problema de jogo viciado. Eu tive uma vantagem nesse meio, que eu comecei com terror single player, jogando single player, single player, single player, até atingir quase a média que eu tô com o DBD. E eu, com o DBD, eu ganhei, sim. Minha média aumentou uns 6 pontos, né? Eu fui de 50 para 56. É uma média, aumentou legal com o DBD, principalmente por causa do drop, né? Então essa coisa de ter drop, a galera às vezes bota tipo uma semi-moita, porque é pra drop, né? Moita, né? Pra ficar lá ganhando ponto pra ganhar um item. Mas isso ajuda muito. E esse é um problema grave, que é o vício. Sim, Essa galera viciada, elas. Não interessa se você vai pra um outro jogo parecido. Ela é viciada naquele game, você trocou, ela sai. Então eu proponho que você tenta fazer o quê? Uma identidade primeiro. Fazer uma identidade de terror, por exemplo, no meu caso, né? Vou citar o exemplo.
uma identidade de terror, conseguir seu público dentro disso, e aí você vai para um DBD que é terror também, e você aí adiciona esse público. Porque se você criar uma identidade de cara com um jogo viciante, o Pofex foi um exemplo. Você cria um exemplo. Sanseia, bate 700 pessoas com Sanseia. Sanseia faliu, praticamente. 10 pessoas, 20 pessoas, hoje sou maior que ele. Não tem a parceria que ele tem. Mas Mas você hoje meu tem um canal... público fiel, né? Exato. Exatamente. Então, tipo, primeiro você tem que pensar na sua identidade. Quem é você? Né? Então, quem é você? O que que você curte? Tá? Então, tenta dando uma variada já desde o início. Isso pode ser mais difícil crescer. Tá? Porque quando você faz essa variação desde o início das suas lives, você não vai crescer tão rápido. Quando você pega um hype de um jogo que é um jogo viciante, jogo celular principalmente, celular que é assim, né? É um jogo viciante, é um jogo que muita gente tá vendo, você dá dica e tal. E só sai bomba, você pega parceria. Mas esses jogos dão um tempo, eles acabam. Ali, aí você. Puf, Sim, sim. Universo Underline Desenho aí tornou-se tem um isso. seguidor. Então, a ideia é não se preocupar tanto com esse crescimento absurdo no início, mas faça uma parada que tenha a ver com você, com a sua identidade, não esquecendo o público. Sim. Teve um streamer, eu não vou citar qual, mas porque, sei lá. Assim, por exemplo, ele fazia um tipo de live, aí ele mudou a live, ele fez uma live mais single player, só que muito focada na gameplay, em explicar o game, conversar com o game, e a galera que tava no chat ficava meio de lado. Então, assim, era uma live que parecia que o cara tava fazendo um vídeo pro YouTube, né? Sim. Então, o que acontece? Nesse caso, você vai acabar perdendo gente, né? Porque, porra, você não tá fazendo uma live, você tá fazendo um vídeo, você tá gravando um vídeo ao vivo. Você tá É fazendo uma igual, gravação. é igual eu tiro pelo GTA RPG. O pessoal sempre fala, Paloma, traz o GTA RPG. Eu falo, galera, eu não trago. Por quê? Eu gosto muito de chat. Eu sou muito chat. Eu perco a jogada, mas eu não perco o chat. Eu sou bem dessas. Então, eu Exato. falei assim, eu não vou jogar RPG, o GTA RP, desculpa. Por quê? Porque você tem que ficar focado no jogo, conversando com o pessoal do jogo. E você não tem Exatamente. como conversar com o chat na hora do jogo. Exatamente. Você vai se preocupar com isso quando você, por exemplo, tiver sei lá, numa média X. Porque isso depende muito do seu conteúdo. Mas, por exemplo, você tá numa média X, sei lá, numa média de 100 pessoas na sua live, sei lá, um exemplo. E que tem muita gente conversando, eles conversam entre eles e tal. Você não consegue acompanhar o chat. Aí você fala, não, agora talvez dê pra eu entrar com aquele game lá. Eu não consigo acompanhar o chat, porque eu já não tô acompanhando. Tá muito Uhum. difícil acompanhar. Aí você fala, ah, agora dá pra inserir. Mas quando você tá naquela fase que você consegue acompanhar, se você pegar um jogo que não consegue acompanhar, te ferra. Isso é uma coisa que eu percebi. Hoje eu consigo inserir, tô começando a inserir esses games que dá uma dificuldade de ver o chat. Porque eu já tava perdendo, mesmo quando eu pegava jogo e single player, que dava pra pausar, conversar com o chat, eu tava perdendo. Porque tem momentos da live que a galera começa a conversar muito, conversar muito, conversar muito. Você perdeu, tá voando lá. Aí tem a Sim. galera, mano, você perdeu meu chat. Você perdeu. Eu falo, mano, Manda repete a de palavra aí novo. que eu não. Manda de novo, Manda gente. de Se o novo. streamer Eu não não viu, consigo voltar. manda. Exato, eu não consigo voltar aqui, nem sei onde tá, velho. É. E às vezes a própria, não sei, o canal tem algumas configurações que até exclui, né? Se tiver muita mensagem no chat. Exato, então assim, calma, vai. Você tem tudo ter seu momento. Vai ter um momento que você vai ter que fazer isso, talvez. Se preocupar com o game, porque se Sim. você. É engraçado isso. Se você abandonar o game, é uma parada. Depende como você tá. Se você abandona o game e vai pro chat, você perde. Perde a partida. Exato. E tem uma galera que veio te assistir, jogar. Uhum, Aquele- Aí essa galera sai. E vai ter aquele momento que você fala, qual que eu vou focar agora? Porque você tá no meio do caminho, sabe? Eu tô mais ou menos nisso hoje. Você tá no meio do caminho. Você perde a galera porque você às vezes não focou nela. E você perde a galera que veio pelo game porque você não focou no game. É foda, velho. Você fala, É. caralho, mano. Por Puta isso merda, eu que tô aqui vocês têm que trocando. ser tudo amiguinho dos streamers, pra entender. Cara, ele tá conversando comigo, então ele perdeu a partida, né? É tipo isso. Exatamente, exatamente. É por isso que eu falo que a galera esse negócio de entendimento é perfeito.
A galera entender que você é streamer e você tá fazendo live. Você não é pro. Pelo menos tem. Eu sei que tem uma galera que pro que faz live, que nem bota a câmera e bota. É uma outra questão. Mas, tipo, normalmente quem é streamer foca na stream, na live. Sim. Então, tipo, ele vai estar fazendo meio de campo, cara. Tem hora que é o chat, tem hora que é o game, tem hora que é o chat, tem hora que é o game. Então, eu tô fazendo isso hoje. Hoje eu tô exatamente nesse ponto. Outro dia eu tava jogando DBD. Me fala, Fex, você perde muito chat quando você tá jogando DBD. É verdade, porque eu jogo de killer. Se eu jogar de Survivor, é mais fácil, porque tem quatro. Você fica Sim. fazendo. É mais fácil. Agora, quando você tá de killer, você tem que ficar o tempo todo correndo atrás de alguém, aí não dá. Mas, quando o chat precisou, parei o game, não entrei em nova partida, cancelar. Vai, troca ideia, troca ideia, troca ideia, troca ideia, troca ideia. Trocou a ideia que. Mano, fechou. Agora o chat deu aquela baixada na bola, tá mais tranquilo? Bora pro game. Tá? Você tem que fazer assim. É difícil, cara. É É. tipo uma televisão ao vivo. É uma Como troca que que você fala? tem que fazer com o chat, né? Entender. É, Tem que entender. exatamente. Você tem que entender o que é, né? O chat tá precisando de atenção, você para e dá atenção. O chat agora tá de boa, aí você vai. Você vai fazendo meio de campo. É difícil, cara. É difícil pra caralho. Live é foda pra caralho, mano. É o Sim. meu trampo que exige mais horas de trabalho que eu tive até hoje. Eu trabalhei em coisas diversas, cara. Eu trabalhei desde, sei lá, empacotador no mercado, a professor, tá ligado? Trabalhei em um monte de coisa. Programador, coisa voltada pra máquina, coisa voltada pro público, atendimento ao cliente. Stream. Stream é o que mais exige horas de trabalho. E se você quiser que vira. Se você não tá fazendo por hobby, tanto faz. Aí é problema seu. Mas se você que tá fazendo um bagulho sério, você fala, não, eu quero deixar minha live foda. Eu quero que a galera curta minha live. Eu quero fazer um bagulho sério. Eu quero divulgar em tudo que é canto. Você vai ter que fazer uma parada o dia inteiro, velho. O dia Sim. inteiro você vai ter que. O tempo que você tiver livre, você vai ter que se dedicar a isso. Mesmo não tendo retorno financeiro. Você não vai ter. Não. Porque não tem, Por gente. muito Não tempo. tem retorno. Eu Exatamente. falo Não isso tem. eu não sei você, tá? Igual você já conseguiu parceria assim, só que eu acho que já todo mundo aqui, streamer, já ficou 3, 4 meses, 5 meses, né? Sem receber um valor da Sem Twitch. receber. Sem E receber. quando você recebe, você investe. E muitas É, vezes você investe mais do que você ganhou. Na sim. maioria das vezes. Tá, toda vez que, ó, eu tive um ganho recente maior. O que eu fiz com a minha grana? Investi. Eu tive uma grana Investe. maior, investi. Eu falei, eu preciso atrair tal coisa. Vou investir nisso. Aí fui lá, gastei. Então, assim, mano, é muito tempo pagando pra trabalhar. A parada é essa. A Você vai gente ficar muito paga tempo pra estar aqui, né? pagando. Exatamente, porque você vai ter energia, você vai ter internet. Você vai ter que ter tudo mais top, PC, você vai ter que investir um pouco. O PC tem que ser mais forte do que pra jogar, porque você streama. E o OBS puxa muito. Então, você vai ter um Puxa. PC mais forte do que o necessário porque você joga. E outras coisas, iluminação, câmera, microfones, o seu ambiente, tudo você vai investir mais. Tá? Você vai investir mais do que você ganha. Então, é muito ingrato, tá? É muito ingrato. E as pessoas, assim, às vezes não entendem, né? Eu não sei Não você tem. se você passa assim por isso, mas o meu mod aqui, o Komodo, eu vou citar o Komodo, um exemplo, que eu até já meio que dei uma brigada com ele, porque entrou em AD. Mas assim, a cobrança de live constante. Porque igual, eu trabalho fora. Eu trabalho em Sim. logística. Então é pancada. Eu trabalho das 8 às 6. Aí eu chego em casa, 7h30, tomo um banho, como alguma coisa e vou abrir live. Tem dia que eu não tenho cabeça pra abrir live, porque eu passei o dia Você não tem inteiro. energia. Aí eu falei, eu não Mesmo vou que você abrir, vai tenha ficar cabeça, chato. às vezes você não tem energia, você não consegue. E você já Não passou por dá. isso? De ser cobrado pelos seus seguidores? De não estar Olha, eu abrindo não digo. live? Assim, cobrado assim, tão firmemente, eu não sei se eu diria que eu me cobro muito. Então é difícil alguém que cobre muito além de eu mesmo. Aham. Então, por exemplo, se eu fiquei sem abrir live, eu já me cobro demais. Por exemplo, sexta-feira eu não abri live. Acho que, bom, posso citar, porque a maioria do povo sabe. Meu pai tem uma VVC e tal. Eu ia abrir live na sexta-feira, meu pai teve AVC na quinta. Eu fiquei sabendo na quinta, quase à noite praticamente.
Então eu abri live na quinta, de boa, tal, eu fiquei sabendo daquilo, porra, mano. Que merda, velho. Porra, mano, que merda. Aí, sexta-feira eu falei, não, mano, eu vou abrir live, cara. Não tem o que fazer, cara. Tipo, sabe, eu não sou médico, eu não sou milagreiro, eu não tenho o que fazer, eu vou abrir live. Que energia, cara. Eu falei, como eu vou alegrar? Como eu vou alegrar? Eu não consigo me alegrar, cara. Eu não consigo estar bem, mano. Cara, hoje eu já aceitei. Eu falei, não, eu vou porque eu me conheço. Vai ter passado. Eu tô sabendo que meu pai já tá estável, tal. Eu vou lá no podcast, que foi quando você perguntou se eu ia vir mesmo, né? Mas assim, eu falei, não, eu vou estar bem. Porque eu aceito as coisas fácil, assim. Mas assim, naquele momento não dava. E sim, sempre aparece alguém, mano, você não abriu hoje? Você não vai abrir? E sempre Aham. tem, sabe? E eu sei que precisa ter essa constância. Eu sei que talvez eu possa ter perdido uma pessoa ou outra nesse dia. E acontece. Você tem que ter noção de quando você é streamer, um dia que você abriu live, um dia que você deixou de abrir live. A gente A perde cara alguma galera que coisa, né? alguém foi em outra live. Aham. Se aquela outra live conquistar, ela ficou lá. Conhecer Você tem outra que ser. pessoa, né? Imagina você tá lá, você tá assistindo hoje, vamos abrir, colocar essa TV aberta como suposição, tá? Você tá assistindo o Globo lá, você ama uma novela. Aí um dia, a Globo saiu do ar. Porque aconteceu um problema na Globo, saiu do ar. Ah, tem uma novela na Record, deixa eu botar aqui. Que novela da hora, melhor que a outra, eu vou ficar nessa. Sim, é bem Perdeu isso. você, perdeu você. E, Sim, cara, é entretenimento, você é entretenimento, as pessoas não amam você, na verdade, elas amam aquilo que você traz. Tem sim. algumas pessoas que amam você. Então isso a gente tem que ter noção. Elas vão ficar. Essas pessoas vão ficar. Mas vai ter um público que não vai ficar. E Não, você vai ter que entender isso. Sabe? Eu já vi pessoas que não entendem isso. E quando ela descobre que você está em outra live, ela vai te cobrar lá na outra live. vai. Então, por exemplo, imagina, você tá lá. A Palominha tá lá na. Aí ela tava nessa hora, né? Nessa hora ela tava na minha live aqui de moita, trocando ideia, porque ela ficava. O trampo dela ficava sossegado nesse minuto aqui, e ela não tá. Descobri que ela tá na live de outra. Ela vai lá te cobrar, fala, o que você tá fazendo na minha live lá? Você tá aqui, é? Eu já conheci streamer que faz isso. Meu Eu Deus. não. Eu me senti péssimo quando eu estive desse lado. De ter ido dar boa noite, bom dia, boa tarde pra alguém, e sair da outra pessoa, a outra pessoa foi me buscar. Eu jamais farei isso. Você tem que entender que as pessoas farão isso. Farão Aham. isso. Se não for num dia, vai ser todos os dias. Você foi trocado, porque você fechou a live naquele dia, porque você não quis abrir. Existiu alguém que é mais. Vai ter alguém mais foda que você. Vai ter alguém, não importa o conteúdo que você faça. Vai ter alguém que vai encantar ela, talvez, mais do que você. Outras não, mas outras sim. Sim. Então, você vai ter que aceitar. Então, às vezes você tem alguém que gosta muito de você, um mod, um companheiro, uma companheira, que vai falar, ó, não abre, 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 que para você perder esse público. Mas você não consegue, como eu não consegui, como você não conseguiu, e como a gente não vai conseguir o tempo todo. Mas que a pessoa quer o seu bem, né? Aí Uhum. então você tem que entender que a pessoa tá querendo o seu bem, tá bom, velho. Mas não dá. É pressão? É pressão. É uma pressão a mais? É uma pressão a mais. É problemático? Cansa. Cansa. Você ter que explicar o que tá acontecendo. Isso faz parte, velho. Ou você assume o que faz parte do teu trampo, ou tu desiste, velho. Tem que assumir. Sim. Ô, Point, da onde que surgiu a ideia do nome do seu canal? O Pontifex vem de Pontifex, né? Pontifex quer dizer pontífice ou papa. Aí você fala, o que tem a ver? Religião? Não. Eu sou muito fã de Hellraiser, né? Hellraiser é Renascido do Inferno, é um filme, é um livro. Na verdade, veio antes, né? O filme veio de uma publicação numa revista e tal. E eu já adorava o filme. Os três primeiros filmes, o que saiu recentemente. Eu também gostei. Eu tenho os livros, eu tenho o boneco do Hellraiser. Por eu ter tido uma tentativa de suicídio, eu me considero alguém que renasceu do inferno também, na UTI, etc. Então, tipo, é uma coisa que eu me identificava muito. Eu tinha um canal que chamava Fall Dog antes. Meu apelido na época de escola era Falcão. E não tem como colocar Falcão na Twitch porque não tem o tio, né? Então eu coloquei Fall Dog. Aham. Falcão. Mas não era uma coisa que era bullying pra mim na época. Eu não curtia muito. Eu coloquei mais porque como era conhecido por um público. Eu falei, quer saber? Eu vou pôr uma coisa que eu
curto, que eu me identifico, que é pra mim, e eu vou pôr. Mas Hellraiser era uma coisa que eu já usava. Hellraiser tem uma pá de gente. Eu falei, mano, que eu vou pôr o quê, velho? E o Pinhead, que é o líder dos Cenobitas, que é aquele cara de prego na cabeça, ele é conhecido pelos Cenobitas como o Pontifex, porque ele é o Papa mesmo. Porque Cenobita é como se fosse um padre dentro daquele universo. É um universo paralelo, né? É tipo como se fosse um inferno, mas não é um inferno. É uma outra dimensão. Tem céu, tem inferno e tem essa dimensão aí. E ele é tipo um papa lá, né? E ele é chamado pelos outros cenobitas de Pontifex. E como eu já me identificava, meu nick antigo na Twitch, antes de ser streamer, era Hellraiser, né? Então eu falei, quer saber, eu vou pôr Pontifex. Eu pus, depois que eu resolvi mudar de nome, que eu foquei em terror, antes de eu focar em games de terror, eu troquei o nome. Eu falei, quer saber, eu vou pôr Pontifex. É uma coisa que eu gosto muito dos filmes, eu me identifico, etc. E eu vou pôr Pontifex, que quer dizer Ai, que da pontífice, hora. mas tem a ver com o filme Hellraiser, né? E eu tenho boneco e tudo, então tem Agora o todo um Komodo significado. entendeu que ele não tinha entendido. Ô, Ponte, uma curiosidade que eu tenho. Você já brigou com alguém em live por conta de jogo? Já discutiu com alguém? Nossa, rapaz, eu tenho clipes, eu tenho. Nossa, ban. Jesus, a primeira era aluno, como eu falei, eu era professor, né? Uhum. E teve um aluno que ele ajudou até o crescimento do canal e tal, mas a gente começou a ter uns entreveros e tal. Ele zoou minha esposa, falou: Ah, eu pus o nome do meu cavalo de você, o nome da minha égua da sua esposa. Eu falei, eu já achei meio ruim, eu não gostei muito. Pô, minha égua, minha esposa, mano. Beleza, aí um dia ele fez uma merda lá, a gente discutiu tal em live, por questões políticas, né? Eu mais à esquerda, ele mais à direita. E tipo. Defesa de Bolsonaro naquela época lá. Uhum. E a gente teve um entreveiro lá. Mas não foi muito problema, porque eu sou bem democrático nisso. Só que ele começou a querer falar por cima de mim na live. Eu tava em live, ele tava em call comigo no Discord, e eu Caramba. tava conversando com o público, exato, ele começou a querer falar por cima de mim. Eu falei, mano, porra, eu tô falando aqui, velho. E nisso a gente teve uma. Eu falei firme com ele. Eu falei, cara, eu tô falando, mano, porra. Dá um tempo aí, mano. Ele começou a ler um texto na Wikipedia. Aí ele ficou puto e saiu. Beleza. Tô Aí um perguntando dia ele quem veio. é esse. O Naquela época eu fazia Cebinha. MMO. Eu fazia MMO. Fazia MMO, eu jogava Black Desert. E ele foi lá e me matou por trás. Eu tava conversando com o NPC. Ele falou pra alguém lá, ir lá na minha live e tal. Uma galera tava assistindo minha live. Aí ele pediu pra alguém me dar follow. A galera deu follow, trocou ideia comigo na live. Falou, mano, continua aí a quest. Aí eu continuei minha quest. Pra continuar minha quest, eu tinha que sair da cidade. Saindo da cidade, eu ficava exposto. Ou seja, eu podia ser morto por qualquer player. Aí eu saí e comecei a continuar a quest lá do lado de fora. Ele veio e me matou por trás. Beleza, de boa. Aí, continuei a quest, fui lá de novo, fingi que nada aconteceu. Me matou por trás. Aí o pessoal que tava assistindo minha live, tava trocando ideia comigo, percebeu, o que você fez? O que tá acontecendo? O que você tá aí? Tá meio estranho? O que aconteceu? Tá de boa? Mas eu falei, não. O fulano aqui tá me matando por besteira, a gente discutiu um dia, ele tá puto. Aí eu comecei a contar a história do porquê, mano, que ele chamou minha esposa de ego e tal, não sei o quê. Aí, velho, ele apareceu na live, os caras começaram a me xingar, e todo mundo tomou ban. Ou uma treta, bloco em WhatsApp, porque rolou uns bagulho meio né, baixaria, né? Aí, tipo, beleza. Aí depois, o que acontece? Você quando joga multiplayer. Quando você joga multiplayer, sempre vem aquela galera ali falar merda pra você em live. Jogando DBD ou jogando Texas, chega lá os gringos ou BR, gay, gay, gay. Até porque tá lá, LGBT, bissexual, etc. Na minha live, já começa a querer ofender. E às vezes a galera não concorda como você jogou, independente se você jogaram bem ou mal. Por exemplo, teve gente que eu matei todo mundo. Eu tô de killer no DBD, matei todo mundo. Joguei excelente. Veio falar merda pra mim. Como se eu tivesse Caramba. que deixar ele vivo, porque, sei lá. Sabe, eu fiz meu papel, eu bati todo mundo. E o cara ficou puto. Então eu Mano, deixei tem ela gente tomar sem banho. noção, né, mano? Exato. Tem gente que eu tô lá trocando ideia com o chat que nem lembra que eu falei que às vezes eu paro o que eu tô fazendo, qualquer gay, e vou trocar ideia com o chat. Tô lá, chat, tal, 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 tal. Aí a pessoa chega e fala, ô, mano,
Play aí, mano, vai jogar. Ah, velho, tem um dia que eu dei um sermão, velho. Xinguei, falei merda pro gringo, era um gringo. Ele falou inglês e tal, adoro esse game, não sei o que e tal. Aí eu tava conversando com a galera em português, obviamente. Ele tava rolando um papo legal no chat. Aí a pessoa reclamou, velho. Reclamou porque não tava jogando. Eu tinha que dar play. Aí eu dei um sermão. Tomou ban também. Aí teve, aí teve outra que eu tava falando sobre vampiro, lobisomem, RPG. A gente tava falando sobre filme RPG voltado para esse tema. E a pessoa tava naquela época de imposto, desenfodar de imposto, de aumento do imposto, baixo de imposto, e queria que eu falasse de imposto. Eu, como professor de sociologia, eu entendo bem do tema e eu poderia comentar sobre. Só que a questão é, tá todo mundo conversando sobre isso, eu tô conversando sobre isso, tô satisfeito, e a pessoa queria, porque achava que tinha assunto mais importante para falar na minha Moá, na minha live, sobre política, e eu quero falar sobre lobisomem RPG. Mano, tomo ban, velho. A pessoa começou a falar merda lá, toma ban, porque a pessoa quer pautar a sua live. Sim, Ela acha que tem o direito de de colocar o que você cobrar, tem que né? falar. Exato. Imagina, 99% era só ele que queria falar de imposto. E nitidamente era alguém que estava insatisfeito com o governo Lula e que queria que falasse sobre imposto. Eu não vou falar, velho. Caralho, para de falar merda, mano. Live não E é o um lugar pior é pra que assim, isso, né? exato, eu não tô lá pra isso. E outra, eu entendo do tema. Eu fico puto, porque às vezes entendo do tema, a galera pergunta a minha opinião, aí eu começo a falar, eu começo a citar dado histórico, eu começo a citar programas de governo, etc. Muito alta. Eu sou professor da área. Tipo, Uhum. eu tô dando uma aula, eu não tô falando minha opinião. Tem coisa que é opinião, tem coisa que é aula. Então, tipo, tem coisa que eu tô ensinando. E a galera, não. Uh-uh. Ah, velho, vai tomar no seu cu. Eu já tive cada discussão em live, velho. Eu tô falando assim, mano, o que você entende do tema pra estar conversando comigo, velho? Você não entende Sim. nada. Eu sei que pode ser uma questão de, autoridade. Só que, tipo, mano, eu sei do que eu tô falando. Eu tô citando dados históricos, mano. Eu tô citando fatos. Você me vem com opinião, cara. E aí você tirou sua opinião do seu cu. Então vai tomar no seu cu, mano. E teve gente que não deu ban por pouco. Mas tem muita gente que tomou ban. Tem muita gente que tomou ban por besteira na minha live por conta dessas putarias, sabe? E achar que tem Sim, direito de. Eu falo, o país pode ser democrático. O Brasil pode ser uma democracia. A minha live não é uma democracia. com A minha certeza. live é o que eu quero. Porque Se a eu não gente tá quero, aqui ou tu. pra se divertir, né? Pra jogar, Exato. se Se você. divertir. Exatamente. Se você não quer isso, se você quer outra coisa, e só você tá querendo essa outra coisa, se você não aceitar, é ban. É Sim, ban. tá Tchau. certíssimo. Au revoar. No começo, eu tinha receio, porque, meu Deus, se eu der ban nesse cara, ninguém mais me assiste. Né? Porque né, a gente é tão pequenininho que, pô, se eu der ban em um, em Vai falar três, pra né? outros. É muita gente. Agora, hoje, eu tenho uma média até legal, eu me dou ao luxo, sim, de dar ban, ou o recruta, ou qualquer outro mod que esteja lá, mas o recruta é o mais ativo. E dá ban. Começou a falar bosta, dá ban, mano. Não interessa. Que Sim, nem outro dia, chegou um cara lá gay, nunca veio na minha live, gay. Às vezes pode ser brincadeira, mas eu sei que essas coisas podem. E eu não me. Pra mim não é ofensa. Só que eu sei que ele tá querendo ofender. Então já é ban. Vá, tchau, velho. tá certo. E deixa eu só falar aqui. Oi, Fera, boa noite, tudo bem? Fera chegou agora no apoio, Comodo também tá aqui. Chegou o Tom Meireles também, chamou de gatão aqui. Ô, então, tamo junto, mano. Deixa eu te perguntar, como que você equilibra a sua vida de pai com vida de streamer? Que você é muito É presente na difícil. vida da sua filha, né? Sim. Eu dou prioridade pra família primeiro, e normalmente. Por exemplo, é uma coisa que eu sempre quis, era poder fazer live em 8 horas. Eu Aham. acho que se eu tivesse 8 horas de live, eu teria parceria já hoje. Eu tenho números de parceria muitas vezes, mas eu não tenho a parceria reconhecida pela Twitch, porque ela fala que você caiu. Por quê? Toda live demora pra crescer. Seu número começa lá com 15, 20, 25, 30, 35, até chegar em 90 pessoas, 100 pessoas, né? Na minha live chega. Eu sempre desligo no pico da minha live. Minha live chega em 100 É, pessoas, 90 infelizmente, pessoas, né? eu fecho. Porque eu tenho que almoçar e minha filha pode ficar comigo depois do almoço, né? Então eu falo, mano, e se eu ficar com a minha filha, cara? Então, assim, eu não vou deixar minha filha de lado, não, cara. Eu vou ficar com a minha filha.
E se minha filha não ficar, beleza, eu vou descansar e pra amanhã continuar. E você faz quantas Ou horas de live por eu dia? faço 4 horas, normalmente eu faço 4 horas. Mas meu sonho é conseguir fazer 8 horas. Meu sonho é conseguir fazer 8 horas e ter uma grana violenta, tá ligado? Mas assim, a ideia é essa, só que eu priorizo a família primeiro, porque, cara, eu posso morrer amanhã. É, Eu tenho essa noção, eu já tenho 40 anos. A ideia é, depois que você passa dos 30, você começa a ter a noção de morte muito presente. É assim, para algumas pessoas pode ser mais cedo. Só que assim, é muito presente. Você vai perdendo muita gente da sua família. Você perde vovó, tio, tia, primo, prima. O tempo todo. Então você fala, cara, eu preciso ser presente. Eu não posso imaginar que, sei lá, eu não ser presente na minha filha. Então, assim, eu jamais vou deixar minha filha ali no quarto, sozinha, e eu aqui todo dia. Se fosse uma vez por semana, como acontece às vezes, a minha filha fica de manhã comigo e eu tô fazendo live, mas é bem raro. Sabe? Então ela vem, aparece na live, senta aqui no meu colo, sabe? Ela brinca na live, mas é raro. Agora, para conciliar é muito difícil. Então, o que eu faço? Eu tento trabalhar o máximo possível por celular. Então, o que acontece? Eu faço minhas moitinhas, faço as parcerias com a galera, faço o meu negócio no Instagram, posto alguma coisa, curto alguma coisa da galera lá no Instagram, posto as coisas lá, porque eu consigo pelo celular e tal. Entro numa live ou outra ali, aviso, tô na moita, tô aqui e tal, troco ideia, tal, dou mod aqui pelo celular pra conseguir ficar com a minha família enquanto eu tô trabalhando, né? Até editar vídeo, tal, eu já fiz pelo celular pra poder ficar com a família. Então eu tô lá editando vídeo no CapCut pelo celular e tal, mas tô com a minha filha, se ela exige uma atenção ali, eu paro, pauso, aí fico lá, brinco com ela, etc, sim. tal, e E volto. você e sua esposa só pretende ter ela de filho ou vocês já pensaram em ter outros? Sim, por enquanto, assim, a gente tem essa ideia só. A gente fala, pô, e se tivéssemos mais uma? Mas não é nem por questão de trabalho, mas eu acho que a vida de hoje, século XXI, um casal assim que, sei lá, se preocupa em estudo, faculdade, etc. Quando a gente pensa nesses pormenores da vida, é complicado você ter mais de um filho, porque não é só mais um filho, uma atenção a mais. Mas é um gasto a mais que você talvez não consiga dar. E se você não consiga dar esse gasto a mais, né, investir nesse outro filho, escola, faculdade, então às vezes você abandona os dois. Vamos os dois para a escola pública, vamos os É, dois para a escola aí pública. meio que, Vamos... tipo assim, você tendo um, pode ser que você não consiga dar a educação que você daria só pra um, né? E você ia ficar Exatamente. frustrado, né? É o que hoje a Exatamente. maioria dos brasileiros pecam, né? Exatamente. Eu fui criado em escola pública, eu fui da escola pública, eu fiz escola particular. Eu, assim, fiz escola à noite. Porra, eu A sua era esposa falando traficante. aqui, por Pois enquanto é. nada, aqui é só ela sim. Mas é só ela, assim. A gente já pensou assim em ter o segundo, mas é muito difícil. Eu estudei em escola pública à noite, lidei com cara, gente armada, traficante, tudo no mesmo ambiente. Pra mim é de boa, sabe? Pra mim sempre foi de boa, eu me dei muito bem com isso. Mas hoje, sei lá, se a gente puder dar o melhor para nossos filhos, a gente quer fazer o melhor para nossos filhos. É inegável isso, não importa o que você tenha passado, sabe? Sim, Então a gente tem essa mesma ideia para Alice, né, e que é a minha filha. E assim é, né? Porque se a gente tivesse segundo hoje, eu não daria. Eu não daria. sim. É Ponte, muito difícil. agora a gente vai ler as perguntas do Instagram que o pessoal mandou. Deixa eu só ver aqui. Claro. O Henrique tem uma pergunta, fala. A minha pergunta quais jogos de terror antigos que ele gosta e se ele jogou Fatal Frame no PS2. O Henrique perguntou quais jogos antigos que você gosta e se você já jogou Fatal Frame 2, no Play 2, no caso, né? Olha, no Play 2, eu acho que eu indico o Fatal Frame. É um dos melhores jogos de terror de todos os tempos. É incrível, né? Independente. Exatamente. Independente se é de Play 2 ou não, então vai ter o 1, 2 e o 3. Eu zerei o 3, joguei o 1, joguei o 2. Eles são excelentes, tá? O Fatal Frame é excelente. Ele tem todos os elementos que a gente precisa num terror, que é a história, jumpscare, aquele clima macabro. Ele é muito bom, né? Ele é muito bom. Claro, vai ter outros jogos antigos de terror, por exemplo, o meu primeiro foi Alone in the Dark,
né? Que foi no Saturno. E foi um excelente jogo de terror, é tipo um Play 1, né? Um excelente jogo de terror, que foi Alone in the Dark 2. Alone in the Dark 1 também é muito bom, né? E eu acho que Fatal Frame seria um nome. Mas existem outros. Siren também é de Play 2 e é muito bom. É underground, né? Pouca gente conhece Siren. E ele é muito bom de Play 2. Mas o Fatal Frame você já vai ter 3 jogos aí para se satisfazer. E Jogos é de história muito muito bom, bons, né? longos. Exatamente. Tem até hoje Fatal Frame. E Fatal Frame no Play 2 é excelente. Então Então, o seu fica à melhor vontade. jogo de antigamente é Fatal Frame. E como Eu você acho tava. que eu acho que o Fatal Frame ele é o Alone in the Dark, Fatal Frame são jogos assim mais conhecidos e bons que a gente consegue de antigamente. Se você pegar jogo um pouquinho mais antigo, de Play 1 ou de Saturno, o Resident Evil 1. O 2, ele é muito bom, é considerado melhor que o Resident Evil 1, tá? Mas ele é mais ação. O Resident Evil 1, ele é mais terror, assim como o Silent Hill 1 É, citaram e, aqui o Silent Hill. e o Silent Hill 2 é um dos melhores jogos de terror que tem e é de Play 2. Então, Sim. esses daí, que assim, a tecnologia facilitou muito, ajudou muito o terror. Por quê? Em primeira pessoa, ajuda muito o terror, porque você se sente mais imersivo no game, né? Você se sente mais próximo no game, né? Em primeira pessoa. Porque sou eu ali, né? Naquela situação. Então, quando começa a ter os jogos em primeira pessoa, ajuda muito. Apesar de Fatal Frame não ser em primeira pessoa, ele tem uma questão de quando você bate foto, você tá em primeira pessoa. Você Sim. troca, né? E você vai bater foto em primeira pessoa. Então isso é muito macabro, né? Então os jogos antigamente, eles não davam tanto susto. Mas o Fatal Frame, ele é foda, velho. Ele é fodástico. Inclusive, eu joguei Fatal Frame e eu não sabia o que fazer. E era só chegar perto da cama que a mulher dormia. Nossa, eu fiquei louca. E a tecnologia não tinha, né, gente? Não tinha. Eu mesma fui ter internet com 15 anos. Ter um computador velhinho com 15 anos. E assim, e era Então, internet de escada. Então, eu não tinha tecnologia pra pesquisar como passar daquela como fase. fazer, né? Nossa, então Era bem complicado. era Eu muito também. difícil. Eu lembro que no Alone in the Dark 2 eu fiquei travado também no Saturno porque eu não sabia o que fazer. E eu não tinha nenhum detonado em revista. Ninguém me explicava como e eu não tinha nem acesso na época à internet para pesquisar como que eu faço aqui para. Eu não tinha internet. Sim. Tipo, E, era embaçado, né? e você já jogou esses jogos antigos nos dias de hoje ou você não quer perder Já, aquela essência? já. Quando eu voltei pro retrô, quando eu voltei a fazer live depois da Covid, eu voltei pro retrô, eu comecei eu cheguei a querer revisitar. Querer, eu não cheguei a revisitar, mas a querer revisitar. E eu tenho um projeto em live ainda na minha cabeça que eu ainda não trouxe na prática, que é o quê? Como eu falei, lembra que eu falei que eu já joguei praticamente todos os jogos de PC aí que tem top, bacana, de terror e não tem mais o que eu fazer? Tem sim. Tem eu revisitar esses games de jogos antigos de terror Aí e trazer underline eles pra Cassim live. ao resubi por Eu 5 cheguei a meses. brincar com um ou outro, né? De Play 1, de Play 2, mas nada muito sério. Eu pretendo sim trazer pra live, porque, como eu falei, vários jogos já se encerraram, né? Eu terminei, zerei e tal. Eu não tenho muito o que fazer hoje com o terror. E eu tenho que revisitar esses jogos, até porque eles são excelentes, né? Sim. Cassinão, obrigada pelo resub de 5 meses. Obrigada, amigo. A sua esposa falou, pelo amor de Deus, como assim você teve internet de escada? Nunca te daria 30 anos. Sim, gente, eu vou fazer 30 anos ano que vem. Se Deus quiser. Se é baixinha, se é baixinha. Eu Porque minha tenho esposa é baixinha, ela parece. 1,50 m. Ah, tá explicado. Minha esposa também tem 1,50 m. Eu tenho a teoria, e muita gente tem também, de que mulheres, homem nem tanto, mas mulheres mais baixinhas, parecem mais nova. Parece muito mais nova. Sim, eu tenho 1,50 m, gente. Eu sou muito baixinha e eu sou muito magra. É que eu não aparento, mas eu sou bem magrinha. Eu tenho 47 quilos. Então eu sou bem pequenininha e magrinha. Aí quando eu falo, as pessoas não me dão de menor por conta das minhas tatuagens. Tatuagens e piercings. Mas eu já cheguei, antigamente, que eu não tinha tanta tatuagem. Quando eu tinha 20 as pessoas me davam 12. Quando eu tinha. É sério! Aí hoje em dia, assim, Eu as sei pessoas me como é. dão 18, 19. Tipo, um máximo, assim.
Mas eu sou É a velha. vantagem, né? É a É, vantagem. mas assim, até a gente entender, eu já sofri muito bullying por isso, por ser pequena, por ser magra, até a gente entender que isso no futuro seria uma vantagem, né? Porque a gente via, eu mesmo via as meninas corpudas na escola, eu falava, cara, e eu? Cadê minhas tetas? Cadê? Agora tá tudo velho acabada, fala aí. Não isso, tá tudo com filho, gorda, com 3, 4 filhos. É isso aí. Né? Então eu dou assim. Somente aquelas que me zoavam na É escola. engraçado, tá cal aí. Pra quem é menor de idade, ó, você tá aí no colégio, se achando o máximo, vou dar cal pra vocês. Eu sofri bullying na época de escola também. Ó, cuidado, hein? Quem sofreu bullying muitas vezes vira protagonista mais velho. E vocês, Aham. que são os caras, vira zoado mais velho, tá? Cuidado. Sim, isso aí é fato. Tem umas perguntas aqui. Tem 3, 4, 5, 6, 7. O pessoal perguntou. Como você começou a jogar jogo de terror? Olha, jogo de terror eu sempre gostei muito por conta dos filmes, né? Quando eu era pequeno, eu lembro de minha mãe e minha irmã já alocar filme de terror, e eu era, tipo, nem adolescente ainda, eu era criança. E naquela época, nos 80, nos 90, a galera não tinha muito essa ideia de idade mínima pra assistir filme. Então, ia alocar filme, locava filme de terror. E eu lá vi Evil Dead, jogos pesadíssimos, quando era criança. Então, quando eu comecei a jogar, eu já gostava de jogo de terror. Então, tinha lá no Nintendinho, tinha o jogo Sexta-feira 13. Aí no Super Nintendo tinha um jogo ou outro, mas nada que satisfazia muito. Mas quando eu entrei na geração Saturno, PlayStation 1, o primeiro, né? Eu já comecei a ver alguns jogos de terror da bacana. Alone in the Dark, Resident Evil, Silent Hill, essas coisas todas. E eu já me encantei, porque eu sempre gostei de terror. Aham. Eu gostava da época dos filmes, então, assim, esse tema, terror, sempre foi encantador pra mim, eu sempre gostei. Então, eu sempre procurei terror pra jogar. Gameplay eu gostei sempre de tudo, mas o tema da gameplay e tal, eu sempre gostei do terror. Tanto que Dark Souls é um jogo quase, assim, ele mistura gameplay, eu adoro RPG, e ele tem um fundo obscuro, terror, apesar de não ser, né? Então eu Sim. sempre gostei de terror, no geral, cara. A Qualquer jogo sua- que tem uma temática terror obscura, caveirinha, demônio, eu adorava. Sim. E você hoje, você tem alguma religião assim? Ou você. Olha, eu Por me você gostar muito de considero. terror? Então, eu me considero, assim, religiosamente falando, eu fui batizado, tudo. Eu comecei católico e tal, mas eu não. Depois de um tempo da adolescência, daí pra frente, eu me considerei livre. Depois de um tempo, virei evangélico, fui batizado e tudo. Hoje, falando questões cristãs. Eu vou considerar aquela ideia cristã evangélica de amar o próximo, amar Uhum. os inimigos, como um cristão clássico evangélico nesse sentido. Mas eu sou muito livre, assim, eu sou muito pensamento livre, né? Professor de sociologia, adoro Sim. filosofia, adoro religiões, então eu sou muito aberto a qualquer Nossa, outra. e falando de estudos, eu adoraria você como professor, meu professor, porque, cara, essas matérias, você tem que ter um professor muito bom pra conversar, né? Que se, tipo Sim, assim, o cara tem que amar muito o que faz. Tem que amar muito aquela profissão, porque essas matérias, desculpa falar assim, mas nós alunos, né? Principalmente adolescente, é as matérias que menos gosta, que é esquecida por eles, né? sim. Eu, Inclusive, eu, eu lembro quando eu deixa eu tive mostrar. sociologia. É a minha Ó, o professorzinha. Henrique, o Henrique, ele amou você, só pra falar, tá? O Henrique, ele é viciado em filosofia e sociologia. Ele tem tudo aqui, ó. Nossa, que bacana! Que lindo! Sim, e Nossa, eu o adoro. Henrique, ele ama. Ele foi lá em cima me chamar pra falar. Eu Ele, tenho arte cara, da guerra. eu tô conversando com o Point, ele é muito gente boa. E assim, o bom de você ter vindo aqui no Pod Loma é que, cara, você é muito foda mesmo. A Obrigado. Que gente isso, gostou muito imagina. de conhecer você mais, fora da live, porque como eu falei, as suas lives são de manhã, é muito difícil a gente conseguir acompanhar, porque a gente, querendo ou não, tem uma rotina de trabalho, horário comercial, das 8 até as 6, e final de semana você não faz live, então não tem como, né? Pois é. Não É tem. como eu falei, no final de semana eu acabo
eu até tenho um projeto de final de semana abrir live de manhã, pelo menos. Mas eu acabo sempre priorizando a família. Por mais que eu trabalhe o dia inteiro, minha esposa tá aí pra confirmar. Eu tô sempre lá, trabalhando, tal, não sei o que lá, não sei o que. Eu venho pro computador, saio, volto, vou, saio, saio, saio. Eu tento, às vezes, fazer alguma coisa no final de semana, mas eu não consigo, porque é o dia que o final de semana Você que a tira pra família tá em esposa, casa. né? Uhum. Certo, vamos lá. Outra pergunta. Qual jogo de terror que você não consegue jogar de jeito nenhum? Tem um É, ou os não? ruins. Olha, não tem. Os ruins, né? Mas assim, tipo, falando sério, o único que eu não consegui, até hoje, o único que eu achei pesado demais e que eu pretendo voltar a jogar é Visage, por conta de que eu achei ele pesado. Assim, ele me deixava angustiado demais durante a gameplay inteira. Eu me sentia observado, caçado, o tempo todo, além de ter que fazer os puzzles do game normal. Eu me sentia assim, e ele é muito, sei lá, ele é pesado demais. Visage, eu acho que o Visage é o jogo mais pesado que eu já tenha jogado em todos os quesitos de terror que tem. Ele tem uma excelente história, ele tem tudo. Ele é para mim, por isso que eu acho que ele é o melhor. Mas foi o único que eu dropei e zerei ele da maneira mais fácil, porque na boa eu achei ele pesado demais. Então, nesse Sim. sentido, eu falei Visage, sem dúvida. Sim, a sua esposa colocou aqui. Infelizmente, o FEX trabalha 24 horas, os 7 dias na semana, 365 dias no ano. Tempo com a esposa quando dorme. Não, é porque eu sou assim, eu não acredito muito em signo porque eu sou de Capricórnio. Então é tipo assim, eu sou do tipo do trabalho, eu sou esse cara assim, se não realizar coisas, eu não me satisfaço. Então, às vezes, por exemplo, que nem hoje, a minha esposa, eu vou com a Alice no negócio do Halloween lá no shopping. Eu não vou, eu tenho, além do podcast, eu tenho e fazer meus trampos. Então, o que eu faço? Eu pego, vou lá, abro um negócio, coloco um resgate novo na live. Eu preciso me sentir útil ao trabalho, a alguma realização pessoal íntima. E, assim, pessoal mesmo, independente, sabe? Se não, eu não me sinto útil, eu me sinto inútil. Então, eu preciso de fato. Eu acho. Eu adoro ter pesadelo. Em contrapartida, eu odeio dormir. Porque dormir pra mim é uma perca de tempo. Porque enquanto eu durmo, eu poderia estar aqui abrindo uma live, colocando um negócio, fazendo um negócio. Eu acho, puta, eu acho relaxar, eu acho horrível, sabe? Pra mim é horrível. Eu odeio. Ó, perguntaram aqui pra você falar. Deixa eu colocar aqui que eu copiei, porque vai se sobe. Paloma, manda o Fex explicar a época que ele dava aula e as novinhas ficavam de olho nele. Porra, essa. Bom, então, assim, era complicado, porque assim, quando eu comecei a dar aula, eu comecei a dar aula com 30 anos, né? É só 10 anos a menos, só que eu já não era grisalho, eu tinha pouquíssimo cabelo branco, Aham. eu aparentava bem mais jovem. É assim, eu aparentava ter 20 anos na época, com 30. Apesar de ser alto, tudo bem, 1,80 m não é tão alto, mas assim, eu aparentava mais jovem. E olho claro, aquele padrão, né? Barba, tatuado, professor de sociologia, troca ideia. Eu era hiper mega assediado, tipo, muita aluna assediava, chamava pra ter relação sexual numa boa, Meu assim, do Deus, nada. sério? Sim, bastante. E apaixonada, quero não sei o quê. Desde a quinta série ao ensino médio no terceiro ano. Quinta série, tá? É assim, claro que, obviamente, eu nunca tive relação com nenhuma aluna, mas assédio demais, cartinha, tudo que pode imaginar. Então, de fato, eu tive muito assédio, muito assédio. Sim, e Quando a eu era gente. E antigamente, assim, na época que eu estudava, eu tinha tanta inocência que eu não percebia as coisas depois, que eu ficava relembrando. Tinha um professor meu da época que ele ficava com as meninas, tipo, e a gente tava na oitava série. sim, Gente, isso era muito grave. é, E não tinha conhecimento. exato. E hoje inverteu. Aham. Pra você ter uma ideia, assim, a sexualidade ela começa muito mais cedo hoje, digamos assim, né? E assim, os professores, eu vejo um monte. Tá certo, existiu, conheci, professor que foi expulso de dar aula por problemas com aluno. Entretanto, a maioria dos professores fogem de alunos hoje em dia. O que Sim. na minha época de professor era assim, como aluno também era totalmente inocente. Eu me achava uma criança quando adolescente.
hoje, Sim, olhando pra trás. sim, eu também. Porque, Ah, mas aí se você for para relembrar as coisas, se você tiver alguns flashes, você vai perceber que ocorria na nossa época, só que a gente não percebia. exato, exatamente. E agora, quando eu fui professor, assim, eu achei absurdo, assim, eu tive tantas propostas e coisas, e quando eu fazia estágio, né, porque a gente disse professor, a gente tem estágio obrigatório para Sim, fazer. E no estágio o professor falava, ó, cara, você tá fudido, cara. Você tá fudido. Você tem é novo, com esse teu jeito aí, tatuado, você tá fudido, cara. E de fato, no começo eu tive problemas. Mas assim, depois eu comecei a me lidar melhor ao ponto de eu dar tanto. Ignorar tanto as alunas e alunos, né? Tanto faz o sexo. Ignorar tanto eles que foi diminuindo. Mas no início, Jesus Cristo, você chega numa escola, que você é novo naquela escola, tem um assédio gigantesco, cara. Massivo. Uma vez eu fui dar uma aula sobre. Eu tava falando sobre abuso sexual, idade de estupro de vulnerável, que começa abaixo dos 14 anos e tal. Eu fui dar exemplo. Jesus, eu fui dar um exemplo. Não, eu falei, imagina, pessoal. Eu sou aqui maior de idade. Se eu dou em cima de uma menina. Se uma menina, tipo, abaixo de 14 anos, ela tá em cima de mim, se eu dou abertura para ela, o abusador sou eu, porque ela sim, tem menos de 14 anos, eu sou considerado estuprador. Entretanto, se vocês que estão aqui, era o terceiro ano, era ensino médio, né? Se vocês que estão aqui, somente se vocês não quiserem, porque vocês estão acima dos 14. É o estupro de vulnerável que a gente chama, né? aham. Então, o estupro tem que ser caso eu force vocês. Elas falam, professor, mas eu não. Quase toda a turma, as meninas falaram, professor, mas eu não forçaria, não. Eu não negaria, não. Meu Eu Deus. tão sem graça na hora Meu que eu não sabia. Deus. Eu não sabia onde enfiar a cara. Eu falei, cara, que merda que eu fiz. Por que, que eu fui me inserir como exemplo? Porque quando eu fazia faculdade, falava, sempre os exemplos mais próximos. Não A você. realidade. Exato. Sempre exemplos. Eu falei, que exemplo? Mas para que eu tô aqui? Então eu sempre usava eu como exemplo. Ó, eu tô aqui. E se eu fizesse tal coisa? E se eu fizesse tal coisa? E se vocês fizessem tal coisa? Era sempre assim as aulas. Mas quando eu fui chegar nesse tema, e eu me inseri, eu falei, mano, não posso me inserir não, velho. Porque eu achei que ia ser de boa. Eu nunca vi um bagulho desse, mano. Sim, Eu achei que e seria, tá mano. muito, tá, igual sua esposa tá falando assim, além dos ciúmes, né, que ela sentia de você, é o absurdo. Aonde o mundo vai parar? E a gente tá falando isso, você tá há quanto tempo sem dar aula? Olha, eu dei aula em 2018, a última vez. 2018. Imagine os dias de hoje, com essa tecnologia das crianças levarem celular pra escola, tipo, a ponto de, vai lá no banheiro, faz alguma coisa, manda Exato. pro professor. Tem No Whats, né? mínimo, assim, olha, se tivesse igual, já seria absurdo. Eu tinha dois professores lá efetivados de duas matérias que são bem abertas, que é sociologia e filosofia, que são matérias humanas que são bem abertas ao mundo contemporâneo, a novas coisas, etc. E nós dois éramos totalmente contra a essas questões de alunos, às vezes, dar ensino de professor, e tinha professoras lá que falavam, ah, mas de boa, e de fato, na minha época, eu lembro quando eu era aluno, teve uma aluna da minha turma, de oitava série, 14 anos, e ela se apaixonou pelo professor de educação física que ele não tinha ele não era formado ainda, ele era também 19, 20 anos. Uhum. A diferença não era muito grande, né? 5, 6 anos. Mas ela se apaixonou por ele, eles estão até hoje casados, que eu saiba, até hoje casados. Era sério, mas a gente era totalmente contra. Pelo quê? Era questão de você estar numa situação de poder, né? Eu Sim. sou o Você professor, é você é o aluno, você. superior a ela, né? Exatamente, é igual patrão, empregado, tipo, qualquer situação que você tá numa relação de poder com a pessoa, a gente não achava legal essa relação, independente da idade. Tipo, ela podia ser mais velha que eu, ou mais velho, se eu Espera tivesse aí, que tá uma. em AD, o pessoal. Por exemplo, tinha aluna minha que tinha 22 anos. É adulta há muito tempo. Reprovou e tal. Voltou, Mas voltou. assim,
Não é legal, entendeu? Não é legal, independente de ser adulto ou não, não é legal você ter uma relação com o aluno, mesmo que fosse universidade. Eu estou numa posição de poder e eu não posso usar essa posição de poder para me aproveitar dela, né? Então, mesmo que eu fosse solteiro e a aluna fosse maior de idade, eu achava errado, o professor de filosofia achava errado. E, Não, e enfim. é certíssimo, certíssimo. Deixa eu ver aqui. Essa aqui já foi. Se você gostaria de conhecer algum streamer. Você tem algum sonho como streamer, ô Ponte? É claro. Se eu não falasse que sonho, eu não tenho, eu quero ser gigante, claro. O sonho tá no nível de um Gaules e Alanzoca da vida, por exemplo, né? Claro, eu sei que isso demanda tempo, eu sei que talvez eu não tenha as mesmas qualidades ou defeitos deles, mas tipo, sonho, claro que sonhar a gente é livre. Qualquer um Sim. é livre para sonhar. Então, claro, sonho, eu tenho o sonho de pelo menos, no mínimo, conseguir sustentar a minha casa sem precisar minha esposa trabalhar com as lives. No mínimo. No mínimo. Não precisa ser tipo um galês, um lanzoca, mas tipo, só o fato de eu sustentar minha casa, minha família inteira, pai, filha, pagar tudo sem precisar da minha esposa, já seria um grande feito. Sim, vamos tirar uma foto que eu acabei esquecendo pra colocar no banner do YouTube quando a gente lançar o Cara, vídeo. Vai, amor, coloca aí, tá? Que o Henrique vai tirar o print. Pronto? Pronto. Eu não tinha ouvido. Deixa eu ver o que mais. Aqui essa já tem também. Como você lida com pressão dos seus seguidores, né? Que você já comentou. Você gostaria de conhecer algum stream? Já foi. Você já pensou em alguma vez parar de fazer live? já várias, nossa, várias vezes. Assim, parar é complicado pra mim porque eu sou um pouco insistente, eu sou persistente, eu sou teimoso. Então, parar é complicado para mim dizer, porque eu até não chegar num limite, eu não paro. Em contrapartida, é claro, quando você está com pouco visualização, está com pouca visualização, está com muito mais problemas do que soluções, né? Digamos assim, você está mais pagando para trabalhar do que recebendo. Você fica com essa questão, né? Porra, será que não é momento de parar? Será que não é hora de parar? Entretanto, eu não vou negar, não. Eu tive uma. Eu não sei se é sorte, não sei o que é, mas independente do que seja, de eu estar crescendo nas questões, assim, sabe? Eu me senti que eu tô evoluindo, independente dos números. Eu senti que eu tô crescendo de alguma forma. Isso faz com que eu insista naquilo. Então, até nos momentos que eu falo, pô, será que não é hora de parar? Eu parei de pensar. Aham. Por exemplo, quando eu tive problemas com ban, com ofensa em live, essas coisas que no início, principalmente, quando a gente tem muito pouco seguidor, dois, três chega falando merda, você fala, pô, será que essa dor de cabeça não compensa eu parar? Mas assim, eu sou muito insistente, então eu falei, não. Eu acho que por mais que isso seja pesado ou não, independente do que seja, o que eu conquistei até aqui é mais foda, então eu vou continuar, mano. E eu, todo momento, por exemplo, eu que faço terror principalmente, eu não sei se é pelo terror, se é pela idade, eu não sei o que é. Por exemplo, eu não sei você, mas eu sinto que em parcerias para produtos, por exemplo, que é uma coisa que pega bastante, uma coisa que eu sinto bastante. Né? Um teclado, você pede um teclado para uma empresa X, pelo número de seguidores que você tem, independente, se seja Twitch, ou Instagram, ou YouTube. Eles demandam o teclado para você, o mouse, o monitor, qualquer equipamento que seja. Eles têm uma certa preferência por outras pessoas que não seja eu. Independente dos números que eu tenha. Se eu tiver mais seguidores, se eu tiver mais média de. Como fala aquela palavra? Engajamento, que Aham. engajamento é uma das mais difíceis, né? Você até pode ter um número de seguidores alto, um não sei o que lá alto, mas engajamento é difícil. Mesmo que eu tenha engajamento alto, etc., eles têm negativa para mim. Isso é uma coisa que muitas vezes eu fiquei é uma das coisas que me deixa mais triste, né?
Eu falo, caralho, mano, eu sou maior que todo mundo que eles estão dando as paradas e eles não me dão, velho. Por quê, velho? Tipo, sabe, eu tenho média maior, eu tenho seguidores mais, eu tenho isso, engajamento maior, e por que não me dão, cara? Aí você fica, porra, será que porque eu sou um tiozão velho, acabado aqui? Será porque eu não sou, eu faço terror? E não é uma coisa mais underground? Então você fica, caralho, velho, eu tô aqui pra quê, né? Essas são as coisas mais pesaram. Entretanto, eu sei que o meu trampo pra alguém, um ou dois, tá sendo positivo. Então eu vou manter. Sim, Tá ligado? inclusive aqui o Fera falou assim, deixa eu colar aqui que eu perdi. Ele foi falar assim, Palominha Mendes, essa entrevista com o Point está sensacional. Ele é referência pra gente que está começando agora. E isso é real, Ponte. Você, por mais que você, mesmo com a quantidade de seguidores que tem, com a quantidade de média de espectadores que você sempre tem na live, você nunca deixa de vir na nossa live pra dar um apoio, nem se for pra dar uma mensagem, às vezes não pode deixar no lurk, mas só de vir, dar um oi pra gente, a gente já se sente especial. Porque olha o seu tamanho, olha da onde, dos tempos que você tá aqui na Twitch. Então, assim, Obrigado. isso é real mesmo. Por isso que eu queria te convidar. Eu até achei que ele não, eu até falei, eu até comentei, ai, obrigada por aceitar, porque eu achei que você não ia aceitar Imagina. mesmo. Porque a gente vê o canal grande, assim, mas a gente não imagina o por trás, né? Quem é a pessoa. E eu acho que hoje, através dessa entrevista, muita gente vai te conhecer e não vai ver só a questão de números que você tem lá. Vai ver Imagina, quem é obrigado. você, cara. Mano, você é muito foda. Uma coisa, imagina, uma coisa que me marcou muito foi assim, quando eu tava tentando afiliado, eu não tinha afiliado, demorei para ter afiliado, eu demorei em torno de 2 meses para conseguir afiliado. Eu não conhecia ninguém na Twitch, eu seguia lá, que nem eu falei, o Pofex, algumas pessoas que eu segui na Twitch, mas eu não tinha amigos. Eu sou um cara velho, assim, 40 anos, a galera da minha época não assiste Twitch, não sabe nem o que é Twitch, não sabe o que é live, sabe? Mal joga games, tá? Então, a galera que era amigo, ninguém apoiava. Família, pouca gente. Então, eu não tinha com quem a recorrer. Então, eu demorei muito para conseguir as coisas e a ajuda que me foi dada naquela época me foi muito marcante. E eu sempre falei, quem eu puder ajudar, eu vou ajudar, cara. Nem que seja com, como você falou, com um oi, com ficar lá, Sim. o mínimo. Porque é aquela coisa, você tem família, como você consegue? Eu falo, cara, eu consigo porque eu tento fazer o mínimo, velho. Tipo, o que não fizeram por mim, eu vou fazer por alguém. E se isso for significativo, que seja, né? Porque eu sei como é complicado uma pessoa a mais na live. Eu sei como é ter uma pessoa a mais na live, de você ter uma pessoa o tempo todo durante um mês. Era sua mãe e a sua esposa. Ficar lá na sua live, você não tem mais ninguém que fica na sua live lá te assistindo. E a sua mãe e sua esposa não conta duas pessoas, só conta uma porque elas estão na mesma rede, cara. Porque minha mãe, ela Sim. morava no mesmo prédio, ela usava a minha rede, então ela nem usava outra rede, então Aí nem contava como um só, contabilizava, né? nem Contava com contabilizava. o lurk. Então ficava só com um, cara. Independente se trocava ideia comigo, isso foi foda. Então eu falei, eu sei como uma pessoa conta, cara. Ou Eu se sei o conta. valor que tem uma pessoa. Eu sei o valor que isso para um streamer, como é você ter uma pessoa a mais, principalmente para quem é grande, eu sei que não, talvez não faça tanta diferença. Mas para mim faz, cara, que hoje tenho 56, que eu acho que é muita coisa de média. É Outro dia eu vi bastante. eu vi uma vez aquele gordinho que faz streaming, que faz futebol, como que é o nome dele? O, perdão, gente, sou ruim com o nome. Aquele gordinho que faz live, que é grandão, mano, O gordinho gigante. peitudo? Não, ele é gigante, ele, tipo, Ah, não, não bateu conheço. 80, O 800 mil Casimiro? pessoas lá. O O Casimiro, Casimiro. esse. Outro dia ele tava falando, mano, o cara é pequeno. Outro dia ele tava com 1.000 pessoas na live. Às vezes ele bate 1.000 pessoas, só que, tipo, era o mínimo da pessoa. Ele tava falando que a pessoa era pequena, com 1.000 pessoas na live. Você tem ideia que você tem 1.000 pessoas na live de média, Gente, é muita como coisa. é exato? Essa pessoa, eu sei que ele tá numa outra realidade, que ele chegou em outro patamar e para ele isso seja pequeno. Só que eu sei, e eu tenho uma memória muito boa para coisas que me marcam. Eu sei como uma pessoa faz diferença. Ou se Então, faz enquanto eu muito. puder estar lá numa pessoa, eu tenho um PC aqui, Você deve estar vendo aqui esse monitor. Aham. Eu tenho esse PC velho que eu comecei a fazer live, ele tá aqui dando 24 horas por dia. Ele tá aqui fazendo essa parada. 24 horas por dia. Eu já vi gente falando, gasta energia, por isso que eu não deixo. Gasta energia, mas eu vou deixar.
Eu vou deixar porque eu sei que para algumas pessoas isso é muito importante. Eu vou deixar. Sim, Agora. sim. E é como eu falo, você é uma pessoa que ajuda sempre a gente aqui. Você tá sempre na live de quase todo mundo que a gente é sempre uma família, né? Eu sempre falo, a gente é uma família, um vai seguindo o outro e Exatamente. isso se torna uma família. Então, assim, a gente Eu começa a falei se. isso muito isso. Isso. A gente começa a se familiarizar com os streamers só de ver um na live do outro. Então, assim, então você Exatamente. tá sempre com a gente. Então, por isso que eu queria te trazer aqui pro pessoal te conhecer. Porque a maioria das vezes que você tá fazendo live, a gente não consegue acompanhar, porque é um horário de manhã, que infelizmente Sim, é eu sei quando corrido era pra ruim. todo mundo. E então, assim, cara, você ajuda muito a gente. Eu sou muito grata por você, por ter Imagina. aceitado esse convite de vir aqui no Pod Loma. Mas eu que agradeço, E imagina. assim, eu espero que esse projeto meu vingue bastante, que continue, que eu vou tentar sempre fazer 2 por semana, ou 1 por semana no máximo. Trazer o pessoal pequeno, Também a espero. maioria pequeno, né? Que não tem visibilidade aqui, para pelo menos o pessoal conhecer, trocar ideia, igual a gente fez aqui hoje. E assim, hoje você veio aqui no meu canal, mas daqui um ano, quando for o seu aniversário de vir aqui no Pod Loma, eu vou te chamar novamente. Eu espero Ai, que obrigado. sim, todo mundo que vem, quando fazer um ano que veio no Pod Loma, a gente retorna pra conhecer novamente, pra saber como que tá. Quem sabe vai ter um neném aí, né? Vindo aí. E assim, cara, eu sou muito grata por você ter aceitado o meu convite, de verdade. Imagina. Falaram aqui que foi o. Deixa eu ver aqui que eu até perdi. Ele mandou uma mensagem aqui. Mavezinho, amigo, tá bom, daqui a pouco a gente vai. O Recruta. O Recruta falou: Você foi muito importante pra mim não desistir. É muito tempo tentando, muito mesmo. E você foi o cara que sempre acreditou em mim. Obrigada, Fex. O Recruta falou. Então, assim, você hoje trouxe pessoas muito especiais. Obrigado por confiar o seu público a mim. A senhora Imagina. Ponte também, muito obrigada por participar da live. Obrigada pelos beats. Vocês foram incríveis. E eu sempre termino o Pod Loma com um pedido de você fazer uma piada pra gente. Ô, No chat piada! tem que ser uma piada. Eu contar piada, sou a pior pessoa pra contar piada. Deixa Tem que eu ver uma contar uma piada piada. velha. Deixa eu ver uma piada velha aqui dos velhos. Eu vou contar uma piada de família, que é uma piada. Olha, eu sou de família de italiano. Italiano é meio escrachado na parada, tá? Então eu vou contar uma piadinha bem velha aqui. Eu acho que não vai ser engraçada, mas eu achava graça, minha família acha que também. Aham. Tá? Que é o seguinte, né? Tinha uma família, né? Essa família ia receber uma visita em casa, né? Que era o namorado da menina, que era da família. Então a menina tava lá, ô pessoal, hoje eu vou receber meu namorado aqui em casa. Então, por favor, sejam todos amigáveis. Para de falar besteira. Família italiana, tá? Para de falar besteira, que pelo amor de Deus, hein? Aí, beleza. O cara chegou, ele ia almoçar lá. Ele chegou a hora do almoço, tudo bacana, tal, almoço, todo mundo sentado à mesa. Vamos lá, tal, trocando ideia, que parada. De repente alguém, ô, mas quem foi? Olha só o papo. Quem foi que cagou atrás do sofá e limpou o cu com a cortina? Aí, meu Deus, a menina já começou a ficar, meu Deus, em pânico, né? Aí vem a mãe e fala: Eu não sou, porque quando eu cago eu não limpo. Aí tá explicado que não foi ela. Acabou a piada é horrível. É engraçado. Ah, eu sou horrível com essa piada. Não, agora pra encerrar mesmo o point, eu gostaria. Eu esqueci de fazer uma pergunta que eu sempre faço pro pessoal. Pode falar. Se você pudesse. Peraí, que minhas cachorrinhas tá latindo. Eu tenho 3 dogs, 3 gatos. É Imagina. um zoológico aqui em casa. Se você pudesse dar um conselho pro point que começou a fazer live, qual o conselho que você daria, sabendo aonde você chegou até hoje? Bom, vou falar tudo que eu falaria pra mim, né? Então, por exemplo, não desista, porque principalmente pode demorar, mas você vai ter resultado. Outra coisa, siga o seu coração
Siga aquilo que você gosta. Não vá atrás de um ou outro que não curte aquilo que você gosta. Não tente agradar aquele outro que você acha que é referência. Porque você pode estar certo e ele pode estar errado, cara. Ou, simplesmente, cara, se você for você, muita gente vai se identificar com você. E muita gente se identificando com você, cara, aí você vai se sentir bem, vai se sentir em casa e vai fazer suas lives de uma maneira muito mais leve, sem querer agradar alguém. Eu acho que é uma das principais coisas que a gente erra quando a gente inicia a fazer live, é que como a gente está fazendo live não só para nós, mas para outras pessoas, é em agradar essas outras pessoas. Sim. Mas se a gente agradar a nós mesmos, a gente vai, consequentemente, agradar outras pessoas. Tá? Sim, sim. E qual conselho que você daria, não só pra você, né, mas assim, pro pessoal que tá te assistindo, pro pessoal que vai te assistir futuramente, que eu espero que esse Podiloma ele te ajude ainda mais no seu engajamento, pro pessoal te conhecer. Qual conselho que você daria pra alguém que tá começando ou pro que já tá rolando aqui na Twitch? Olha, principalmente, não esqueça dos seus colegas. Existem outras pessoas como você, tá? Tem outros streamers. Fazer sua tribo. O que que é sua tribo? O Gaules fala muito isso. Mas é aqueles outros que estão com você, né? Que são como você. Estão passando pelas mesmas dificuldades que você. E eles vão estar com você. Então, assim, não tenta fazer tudo sozinho. Não tenta achar que as outras pessoas são só números. Sim. Porque todo mundo, assim como você, são pessoas. Então, leve em consideração isso. Independente para onde você for, leve em consideração isso. Tá? E se você começar, é aquela coisa, não adianta você receber uma ajuda e não querer ajudar ninguém. Então, sabe, ver como todo mundo como ser humano, que tá todo mundo no mesmo barco que você, tá todo mundo no mesmo barco, sabe? Se tu afundar, afunda todo mundo, e se outro afundar, tu afunda junto. Então, Sim, é bem isso, né? na- sabe, vai, mano, vamos crescer todo mundo junto, vamos ajudar um ao outro, vamos ajudar o próximo, vamos tipo, amar uns aos outros, sabe, vamos junto, cara. Acho que esse é o principal conselho, porque tem muita gente que acha que as suas lives vão iniciar a partir de que a Twitch indicar, eu abro uma live e vai aparecer alguém na minha live. Não, cara, não vai aparecer. Sabe? Se você não tem um colega, outro colega que é streamer como você, se você quem é streamer, muitos dos streamers vão gostar de streaming como você, então vão estar no mesmo barco que você. Então bora lá. Se você quer ser fortalecido, fortalece. Se você quer ser ajudado, ajuda primeiro. Tá ligado? Sim, Começa por com aí. certeza. Ajudar sempre o próximo e nunca esquecer, né? Porque aqui o pessoal Exato. começa a ajudar e aí pega o afiliado e esquece de quem ajudou, né? Exatamente. O, Mas aí, o se que você tem for de ver, esse gente pessoal que. não cresce. Eles não conseguem crescer aqui dentro. Sim, sim. Aconteceu muita gente de. Não só comigo, mas com outras pessoas que ajudaram alguém a virar afiliado, né? Aquela dificuldade e tal do início. Ajudou. Aí a pessoa pegou a afiliado, a pessoa sumiu. Não deu muito, a pessoa abandonou, porque ela largou mão, sabe? Eu não preciso fazer mais nada pra ninguém, agora já virei afiliado, agora foda-se o mundo. E não é bem assim, cara. Não é bem assim. Você não é bem visto quando você faz assim, quando você faz isso. Sim. A Olá, realidade Benjamel, é essa. boa noite. O encontro de milhões, apenas isso. Ai, obrigada, obrigada. Point, muito obrigada por aceitar meu Eu que convite. agradeço. O pod foi Imagina. incrível, incrível, incrível. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela presença Eu de gostei. todos. E como eu falei, daqui um ano você volta pra cá pra gente conversar novamente. Espero que esteja tudo melhor do que já está pra você. Espero Amém. que você consiga conquistar todos os seus sonhos. A sua esposa também consiga conquistar todos Amém. os objetivos dela. E a sua neném tenha muita saúde a cada Amém, dia graças a mais. Deus. Amém. Espera aí, quem entrou Tom em AD? Meirelles fez uma raid com espectadores. Tom Meirelles, obrigada pela raid. Code Real. Gente, muito obrigada mesmo. Eu vou encerrar o Podiloma aqui, tá? Point, obrigada pela presença. Eu que Obrigada, agradeço, obrigada, obrigado. senhora Point, pela Pelo presença, convite. pelos vídeos. Vocês foram incríveis. Deixa eu só encerrar aqui.